Olá a todos, muito bem-vindos. Assim do nada, sem pum, sem nada. Olá! Já começou? Já começou. Parece que já. Uau. Parece que já. Malta, hoje a câmara está mesmo de esquina. Já estamos Costuma estar aqui. da frente, agora está de esquina. Mas pronto, malta, hoje estamos aqui na presença de Bruno Lopes e Cristiano Pereira. Palminhas para Com as eles. palminhas. Eu vou explicar em contexto, é que, Força, explica o que contexto. eles vieram. Nós hoje estivemos nas guitarras de Manhente. Pá, para quem não conhece, as guitarras de Manhente é uma escola de guitarra e não só, tem muita coisa. Em Manhente tivemos um workshop de pedais em que participámos. E não são de pedais de bicicleta. Exatamente. Não são esses. Em que participámos os três. Foi muito Foi. giro. Falámos sobre pedais. Falámos Sério? sobre a origem dos pedais, que eu achei muito Origens interessante, pedais, que eu não sabia, que eles matavam os amplificadores para sair uma destrução. Literalmente furá-lo, cortá-lo tudo. Furava os... No Faz fundo o que sentido. tu fazes aos amplificadores, Pronto, mas E eu nem uso amplificadores. porquê que aquele amplificador não tem um altifalante? Alguém o fodeu, né? Mas não fui eu, sou Já veio sem Mas não funciona altifalante. sequer. Hã? Não funciona. Não, colou. Claro. Colou, está duro. Mas tem bom som aquele amplificador. rasgar, que foi aquilo que a gente aprendeu, que para eles terem destrução na guitarra, rasgavam ou furavam o alto-falante e aquilo vibrava Faz sentido. e tinha já a viu? destrução Não havia natural. pedais, pronto, era cortar. Exato, eles Mas faz cortavam. sentido. Ah, Yeah. é. Mas eu acho fixe. que Foi Pá, fixe os miúdos terem um bocadinho esse foi conhecimento. mesmo... Eu Isso- contei a história, sabes, que quando tive a minha primeira guitarra, eu pensava que a guitarra ia ter uma grande destrução. Aquilo que, quando liguei ao primeiro amplificador, à primeira guitarra, não é, que eu recebi, aquilo saiu perlim. Mas Eu nem- isso é muito verdade. Onde é que está a destrução que eu pensava Mas é que ia ter? verdade, eu fui assim também. Eu quando comprei a primeira guitarra, eu também achava. Eu ainda fui pior. Eu comprei uma acústica a achar que aquilo só era elétrico. E é complicado. Eu ainda fui pior. Tu eras Kurt Cobain, tu. Hã? Isto é MTV, One Play, que o homem... Totalmente. Ele meteu destrução, não meteu One Eu Play. era para a acústica dele, aquilo tem destrução, a minha também tem. A minha também tem de ter. Pá, não tinha. Mas isso é um bocado... Olha, Pá, mas já. som não. Yeah, aprendemos Mas que é isso- preciso umas caixinhas à frente. É. Que é Eu para também me fazer os lembro. sons. Eu lembro, tipo, você dizia-me para treinar solos. Eu ia tocar os solos soavam mesmo péssimo. Eu acho que nem tocava mal, mas os solos saíam Fazias mesmo em péssimo. acústica, não é? Não, saía na guitarra elétrica. Quando eu tinha o meu cavaquinho, o meu Harley Davidson. Ok, Pá, Acho que ali soava tudo mal também. Pá, também é complicado aquilo. Pá, tendo em conta que tu afinavas aquilo com um alicate. Pois é, a minha Les Paul eu afino A com um tua Les alicate. Paul? A minha primeira guitarra foi assim, quando comecei a tocar, o meu pai disse, olha, tenho esta guitarra toda partida, mas se calhar daqui a um mês já não queres saber disto, por isso leva. E eu andava sempre com o alicate a afinar. Yeah. Até que o teu pai pensou. Aquilo Eu era acho que é muito melhor bom. dar uma guitarra nova a ele. É que ele era muito bom. Ele nos concertos, ele sacava do bolso um alicate. E afinava. Nós estamos a olhar para ele. Sabe como é que isso tipo, aconteceu? Lembra-se de uma altura a minha Les Paul ter caído num ensaio das guitarras? Pá, mesmo no início, ainda era lá embaixo na junta. Eu acho que sim. A Les Paul, aquilo, a parte da afinação, não sei como é que se chama. As tarraxas, Os não é? carrilhões. Acho que é as tarraxas, não Não, chama-se carrilhões. Acho que é o, é? A o, parte o onde... nome mais fixe. Tarraxas parece um nome assim um bocado. Tarras peças uma música de Labrego, Kizomba a estás a falar de ver? tarraxinha, estás a ver? Parece música de reggaeton. Isso é palavreado afro. Esquece. E eu lembro-me dela ter caído e aquilo era plástico e partiu. Pá, como é que eu ia afinar? E eu, Exato. pá, eu lembro-me começar a suar tanto no ensaio porque eu não conhecia ninguém. Eu estava tipo ali com a minha... Foi no teu primeiro ensaio? Não foi no meu primeiro ensaio, mas foi para aí no Eras sexto, pequenino na sexto altura, ensaio. não é? Pai com 12 anos. Com 12 Yeah, eu anos. era mesmo muito novo, eu ali com a minha pedaleira, nem sabia mexer naquilo, de repente eu estou a afinar e a minha guitarra cai, pum, e aquilo sai a tarraxa e eu não consigo afinar aquilo. Meu Deus, começa a suar tanto, eu, aí o que é que eu faço agora? Eu acho que chamei o senhor, eu olho, senhor, acho que isto aqui caiu, agora não consigo afinar. Tipo, mesmo envergonhado a pensar, olha, já fodi a guitarra, já parti isto Eu tudo, não te já... arranjei o... Você trocou-me a tarraxa. as tarraxas. Você trocou-me e agora Pá, tarraxa. houve uma tarraxa que estava meio perra. Por isso é que eu afinava de alicate, que ela não ouviu um ponto não passava. Tinha aqui de alicate. Tu falas com sotaque e Tarraxa. tiver um ritmo que Kizomba por baixo. Isso é Tarraxa. muito Tarraxa. Acho que vamos fazer uma música de tarraxas. Hã? Não vais? Tarraxa, Podemos exatamente. fazer. Podemos Mas foi, vamos fazer. foi engraçado. Foi engraçado, já. Aquele ali havia cada história. Não é? Ah, yeah. Era Do que cada da- coisa maluca que lá Das acontecia. guitarras. Sim. Era um bocado, era... Não é? Aquilo, para quem conhece a história, que o Tiago conhece a história deste. E o Cris também, não é? O Cris Aquilo faz às parte vezes- dela. Pois. O Cris estava lá sempre a incendiar. A gente não é? faz lá. Meter Aquilo era incrível como é que aquilo no fim aquilo ia soar alguma coisa. Estás a ver? Que era tanta malta a tocar. Pois. Mas era engraçado porque havia coisas assim mesmo do arco da velha, estás a ver? Aquilo, por acaso, com tanta gente, aquilo não deve ser propriamente fácil de... Não,
É. gerir. Nunca, não é. Nunca, não é assim fácil, mas também não é difícil, eu acho. Não é? Acho que... É experiência já. Isso Se já calhar, é se experiência. calhar. Isso aos Talvez. poucos vai-se melhorando também. Isso é verdade, isso é verdade. Que eu lembro no início, pá, quando eu entrei eram 7 guitarras elétricas, 7 guitarras acústicas, uma bateria e um baixo, que eram sempre fixos. Yeah. Quando Eu havia baixo, dizia- Espera, os fixos eram 7 acústicos e 7 elétricos. Era assim uma Era. coisa, era ridículo. Era um baterista fixo, um Pá, o baixo baterista fixo. também, se metesses 7 bateristas fixos era complicado. Pá, isso fosse agora, eu nunca na não, vida, não havia espaço. eu nunca na vida ficava nervoso. Pá, eu primeiro usava, claro, o meu cavaquinho, aquilo não sabia. Eu podia meter aquilo no máximo, o amplificador podia começar a andar com o som. O teu crate. Não, antes, aquela Harley Benton, não te Espera, lembras? O crate foi depois do Harley Benton? Foi, Foi. o crédito era uma ilusão. O crate foi mesmo. O crate é a evolução. Foi. Não, o Harley Benton tem que 5 watts, 10 watts. Mas olha que E, mesmo aquele, assim- e o outro tem O qual? crate tem 20? 15. Ah, já é um Atenção. aumento. Já é um Mas olha que o aumento. Harley Benton consegue soar melhor que o crate. O crate é Tens claro. toda a razão, eu acho que é a dizer isso. O É Harley que, Benton pelo é. menos a crate não é má. Agora o teu crate é. Só eu encontrei o crate. Será que não era o Ricardo que adorava aquele teu amplificador? Era o não? crate, já. Ele Ele dizia, adorava. ele dizia que era um amplificador muito bom. Eu ficava... Mas eles Pá, gostavam como? mesmo do som daquilo. Yeah. E se calhar para quem toca Pá, eu assim gosto. coisas mais sujas é fixe. Pá, mas eu encontrei aquilo que não era um ferro velho, mas o meu tio tinha lá. O meu tio é tipo. Arranja televisões e não sei o quê. Ele arranja essa parte eletrónica. E ele tinha lá aqueles. Aquilo para o lixo. parado. E eu. Tem 15 watts, suponho que seja melhor que um de 10, né? Só que eu pensava, pá, não é tudo, de facto, não é? Um amplificador não é só a potência. E comecei a usar. Ele estava a satisfazer aos bocados, certo? Ele estava. Ele ainda está vivo? Está Ou- vivo, eu não uso. Ah, ok. Uso. Tu não tens, efetivamente não tens mais nenhum, não é? Uso, não tenho mais nenhum. Pois. O Harley Benton também está em Coimbra, portanto nem o uso. Uso fones. Tocar de fones é muito bom. Você devia começar a usar isso. Não gosto. Não, disso. depende do que queres fazer. Não é. Não dá para tudo, não dá para tudo. Para o teu estilo de música encaixa mais. Encaixa. Yeah. E Yeah, para os meus porque pais ligas- também. Ligas ao. Os teus pais não querem ouvir-te fazer barulho. Claro. Portanto, mais Mas fácil. tocar de fones é fixe. Opa, os meus Não, também não querem muito ouvir yeah, barulho. mas Mas... tu aqui tocas com alto decibel, não é? Então, eu Yeah. só este mês os vizinhos já se queixaram não sei quantas vezes. A sério? Ei. A sério? Lembrar-se, os vizinhos, durante tipo 3 anos. Mas tu não tens uns vizinhos que são teus primos, por mas acaso? Os meus primos, eles estão-se a cagar para o som. Eles Sim, dizem já que não ouvem reparei. nada. Mas no entanto, os de lá de baixo dizem que ouvem. Ou seja, os Também- mais longe é também que eu... aquela yeah. coisa, estás a ver? O pessoal pensa bem, vou viver para o campo para não ouvir nada. E do nada começam a ouvir uma bateria, Yeah, uma que Que guitarra. se calhar com não som. aflige nada, mas ei, estou a dormir, estou a ouvir algo. Vamos ficar o fundo Não ali- pode ser, Yeah, não pode um ser. quinto mesmo. E eles Olha, sabem que é aqui. Opa, sabem que eles. Mas isto aqui, o isolamento disto não é bom? Para fora? Pá, é só que. Pá, sabes que aqui. Passa sempre um Passa bocado sempre de um ar. Caraças. Imagina, porque a única abertura que tem aqui do estúdio é para essa janela. Pá, isso aí o som sai direto, bate na parede, estás ricochete. Depois, e vai para trás. Pois. E só o facto de estás a tocar aqui neste sítio assim muito silencioso dá para ouvir alguma coisa. Pois, também é verdade que aqui não acontece nada. Isto é, Mas- é no meio do mato isto. Olha, vou-te dizer, esta semana toda a gente soube do fecho do Stop, não é? No centro Pois comercial. foi, eu ouvi é falar verdade. sobre E aqueles isso. músicos foram todos postos fora. Epá, eu dei graças a ter um local para ensaiar. Onde não É verdade. tivesse... Mas aquilo era o que ao Problema. certo? Hã? Aquilo era o que ao certo? Aquilo é tipo um centro comercial. Já não lá tiveste? Pá, por acaso não. Não, por acaso já tive nos anos 90. Sim. E Graças. aquilo era exatamente, olha, parecia o tipo centro comercial que nós gravámos lá do Agapito. Do Agapito. Tem Meio uma abandonado, série né? de lojas. Meio cheio de... Aquilo basicamente era tudo estúdios Só e que era só salas de estúdios ensaio, e assim. salas de Não, ensaio. era? aquilo foi... Era tipo tudo salas do Agapito. Aquilo era um shopping normal. Ai, Sim, tudo assim, só mesmo que foi- fixe. Só que Claro. foi fechando, foi degradando-se e depois ao mesmo tempo os músicos começaram Aí para lá. a ir para lá alugar, porque eles pagavam o aluguer da sala, eles, Claro, não, claro, eles não exatamente. ocuparam nada. E isso de repente passou também para estudos de gravação. Exato. Pronto, não é? Estamos a falar de devia uma ser coisa que mesmo já fixe, existe então. há 20 anos. Ah, é? Mas a verdade é que aquilo também não tinha as condições necessárias. Não, não. No Agapito notava-se. Eu acho que Que não tinha a condições, o Agapito. melhor solução Agapitinho. seria... Tipo, a sala em si sim, mas o Querias ir à centro casa de comercial banho. em si não. Querias ir Onde à é que casa é o de estúdio? banho. É mesmo, é São Lázaro, lá mesmo no centro de Braga. Tem o, não sei que hospital ou o quê? São Lázaro, assim uma coisa? É. A ver de um pingo A doce. clínica ou assim. Exatamente. Ajuda. É uma clínica. Ajuda. Olha, é no centro de Braga. É mesmo no centro É de no Braga. centro. Agapito, diz onde é que é. Vais Yeah. ao Pingo Doce Já mesmo. está o Agapito. Vais ao Agapito, Pingo é. Doce mesmo do centro de Braga e ali Sim. lá. Exato, Ok. é mesmo ao lado. Ok, já Pá, está. aquilo tinha. O estúdio é muito fixe, aquilo tem condições, mas tipo, uma pessoa sai para fora. Pá, nota-se. Aquilo A degradação, não é é? degrada. Yeah, e o stop era um bocadinho assim, acredito que sejam igual, não é? Porque num sítio onde tu tens tanta gente lá,
não é? E depois tens uns sítios comuns que é tipo casas de banho e coisas assim do género. Aquele devia ser Pois, Ninguém aquele- assume. Exato. Aquele Não devia sei ser se vocês estão a entender o que eu não. quero dizer. No Agapito já era o que era e Ninguém quando tem limpa aquilo que lojas. não é de ninguém. Exato, Aí por o Agapito exemplo. era É mesmo toda a gente, mas wild. não é ninguém. Exatamente. Pelo menos para a parte suja. Exato. Eu lembro muito bem de uma altura, saí do estúdio do Agapito e aquilo sai-se que vai estar num count, ou seja, sai-se tem um corredor para a direita, para a esquerda e para a frente. Eu lembro no corredor da frente, tinha lá ao fundo, no vidro, Ui, aquilo era o... aquele escrito tipo, as Hello Kitty estiveram aqui. A rosa. E eu tirei uma foto. Pá, aquilo é mesmo assustador. Acho que até posso meter a foto aqui. Agora é mesmo Tu não vais assustador. meter a foto. Oh, vou. É, quando és tu metes. Ó, a seguir, quando acabar este assunto, tenho uma coisa para dizer, mas Ok. quando acabar. Mas eu lembro-me perfeitamente de estar a sair à casa de banho, olhar para a frente e ver aquilo e tipo, eu fui à casa de banho a correr. Pá, quem é que são as Hello Kitty e porque é que elas estiveram ali? E porque É é que uma elas banda, é uma quiseram banda. É isso? uma banda certeza. que se chama Hello Kitty. Se muito calhar. bom. Oh, por acaso é um bom certeza nome. que é de metal. É um bom nome. É bem capaz. É, É louco. bem capaz, É uma é. banda de metal. É bem capaz. É bem Certeza. capaz. Só para dizer aqui uma coisa, já não tem a ver com este assunto, tem a ver com o episódio anterior. Que quando nós pedimos para fazerem aquele Photoshop Ah, com a minha cara, para Exatamente. me tirarem aqui a mosca. Obrigado ao Deu Vilarinho que nos Fez-nos mandou isso. mensagem com a foto. Pá, isso aqui podes meter print também. yeah, Agora vais ter que meter os dois. tá bem. Mas a merda. Nós estávamos a discutir qual era a melhor barba para o Diogo e pedimos para fazer um Photoshop à E barba. nós para ver pensávamos qual que é ninguém ficava. ia fazer, mas ele fez. Ele fez. Pronto, Com qualidade. obrigado. Com qualidade. Nós tentámos fazer aqui. Ah, não é como o Queres teu meter a Photoshop, foto também que eu ok. fiz? Mete o Photoshop que eu fiz. A minha Ok, cara ó. ficou com duas cores diferentes. Exato, ficaste mesmo Yeah. black and white. Opa. Lembras-te daquele Photoshop que o Cristiano fez? Não foi ele, foi o Filipe. Filipe. Ele acusa. E a da- E depois fazíamos um Esse também posso concurso de meter, tenho que fotografias há uns mandar. anos atrás. Tipo, quem tirasse a melhor foto, Era uma guitarra, eu né? oferecia uma guitarra. Aham. Fizemos para aí 6 concursos desses. Só que, opá, aquilo realmente foi engraçado, porque eu dizia sem Photoshop. Até que eu recebi uma foto de alguém a tocar guitarra na lua. Que era a minha. Eu Era eu com Não. um capacete de astronauta, uns Marshall atrás de mim e um cara à lua. De cara boa. E depois, claro, dizia, eu devia ter ganho aquele, eu devia ter ganho aquele. Sabe que eu acho? Completamente. Eu acho aquilo começou muito bem, esse concurso de fotografia. Toda a gente era ali empenhada. Pá, já chegou no final, o pessoal já estava Já não a sabia, guardar. já não sabia. Tipo, já o que é que ninguém eu ia queria. fazer. Já ninguém... Pois, era um bocado. Não, depois também a criatividade também tem um Tem certo limite, limite. não é? Disseste bem. Tem um limite, já não sabes o que é Sim, que has de Ia meter a fazer. tocar em cada planeta do sistema solar. Pois já, é que é complicado. Eles pensaram, já tirei Opa. tanta foto em tanto sítio, só falta tirar no último sítio que eu ainda não consegui ir. Que é é a Lua. lua, exato. Pronto, foi o Exatamente. que o Lua. Filipe pensou. Não sei dizer os L's dele. A lua. Opa. Mas sabe uma coisa, pá, eu estive a pensar há uns dias, apareceu-me, Isso não é muito bom. que eu estive a ver pessoas a avaliar nomes de bandas. Nome É de que eu bandas. sinto que há bandas que são boas, mas têm um nome mesmo mau. Por exemplo, de Smashing Pumpkins. Era isso que eu ia dizer. Que nome horrível, não é? Mas ao mesmo tempo, acho que para o estilo deles fica bem, é engraçado. Opa, mas Yeah, imagina. mas está- Mas há muitas que são assim, corn. Tipo, Corno vem de cornflakes, milho, não é? É milho. pois corn é milho. É uma banda tipo de no metal. Pois, pá, Sim, há Corno. nomes mas depois há nomes que Né? em inglês ficam mesmo fixe. É, por exemplo, Black Eyed Peas. Yeah. Oh, do caraças, feijão frado. Black Eyed Peas, Como é que isso feijão é? frado, feijão frado. Eu chamam-se feijão Eu frado. não sabia nunca isso. tinha pensado nisso. E agora eu vou-me expor um bocado aqui, mas ontem, eu lembrei-me disto porque isto aconteceu ontem quando estava no Sunset, lá no Bad River. Sim. Estava lá com a Bogas e eu quando era puto, o meu pai disse-me que Black Eyed Peas significava ervilhas de olhos pretos. E eu, feito burro, eu virei-me, começamos a falar de Black Eyed Peas e eu disse que aquilo significa. Eu estava lá tipo, sabes o que é que significa? E ela, feijão frado. E eu, não, ervilhas de olhos pretos. E ela, não, é feijão frado. E eu, vamos pesquisar. E eu passei a É ver. feijão frado. Então Pá, que agora nome estou horrível. aqui para Isso em dizer que português eu nunca na sei vida que é feijão resultaria. frado. Mas olha que eu pensei que era mesmo esse. As ervilhas. E ervilhas de também olhos, achava que de era olhos ervilhas. pretos. Eu nunca pensei o que era, eu só Pois, aceitei o uma nome. pessoa aceita, mas há bandas que têm mesmo Não, nomes, por norma só se aceita. nomes Os nomes das bandas. merdosos. E há bandas que têm nomes altamente e são Sim. valentes merdosos também. Ao contrário, Completamente. atenção. Eu acho que a banda tem que fazer o nome. Você O nome pode ser ridículo, mas se a banda for fixe, aquilo já não é ridículo, já é uau, grande nome. Mas, espera, você está a dizer que é uma banda que tem um bom nome, mas o som não é fixe? Sim, há bandas assim, é verdade. Há bandas que Sim. tu vês um nome e Então- depois vais ouvir e é Pois é, Epá, pois é há bandas bandas que tu vês muito tipo um boas, festival meu. e tu pensas, só Vai, o nome grandes chama a sítios. atenção. este vai, Exatamente, este vai, exatamente. de repente, não vai. Depois há outro sem um nome estúpido, ouves e ficas, é lá, isto aqui é outro Yeah. nível. Pá, eu vi agora no Calorama um dos cabeças de cartaz é os Yeah Yeah Yes.
E são muito bons. Já Não ouvi. conheço, Mas mas estás que a ver? nome Yeah, horrível. São yeah, muito bons. Que nome horrível, não é? Daquele nome. Pá, mas Pá, o como nome é que eles se horrível. lembraram daquilo? Pá, eu Pá, não sei. nada contra. Imagina, os nomes das bandas só surgem. Yeah. Tipo, imagina, Quer dizer, é como os sanduíches. Yeah, Como é que surgiu o nome sanduíche é horrível também. Nós estávamos a falar, não sei o quê, estávamos a lá inchar. E saiu sanduíche. Olha, vamos mudar o wish Para para o parecer, wish do para parecer desejo. fiscal e dinâmico. E fica areia sonhos. Santos dos Areia desejos. ou desejo de Sam- areia. Ou desejos de areia. Santos isso, dos desejos de desejos. areia. É santo de desejo? Não. Não. Isso é o nosso nome do Isso- WhatsApp. yeah. Santos dos desejos. Não, mas é tipo. Mas olha que eu por acaso quando vi o vosso nome, sanduíche. Fogo. Que nome estúpido. É isso. É estúpido, Mas de facto depois eu é. percebi, ok, sanduíche, ok, um trocadilho. Mas boa. até encaixa. Por Mas, acaso agora- mas há muita coisa, por exemplo, Arctic Monkeys, o nome é estúpido. É estúpido. Mas Macacos eles fizeram, do ar. Macacos do ar. Mas fizeram o nome dele. Mas o nome agora, tu ouves esse nome até manda pinta. Faz Yeah. todo sentido. Até dói aqui. Sim, Faz mas vais a sentido. pensar só o nome em Os si, não Beatles, faz por sentido. exemplo. Os Beatles. Exato. Caravelhos. Os caravelhos. Mas acho que Mas pá, o os, que é que- Beatles, os Beatles se calhar já não é assim tão mal. Porque é tipo, Achas? é os caravelhos, está bem. Os caravelhos. Quem é que ia Agora se se lembrar fosse- de pôr os Pá. caravelhos? The Who. Os caravelhos. Quem? Yeah, os da The Who. Who. Quem? Quem? Isso é, olha, É os quem? quem? Mas olha que isso está muito bom. Não, mas esse Esse está tá bom. Esse bom. está Esse inteligente, esse está Esse tá inteligente. bom. Yeah. Os Rolling Stones, né? Tipo as pedras roladas. Mas Rolados. isso aí tem a ver com a cena do rock and roll e não sei o quê. Pá, eu É um bocado percebo, por aí. mas acho que assim há bandas um bocado. Mas acho que o melhor nome de banda, vou deixar já Qual é o aqui, melhor? é El Blues. Oh meu Deus! Oh meu Deus, graças. é luz de luz. El Blues. Mas olha, isso é verdade. Quando tu pensas, ok, tens um nome que é fácil de dizer. Juro-te. Para mim não é, Porque senhor. A minha primeira banda foi The Pisces. Como? ok? Como? The Pisces? Pisces. A minha primeira banda dos Eu nem anos sei o que 90. isso significa. É uma banda de Pisces. metal alternativo, rock alternativo, coisas assim. Sabes, para mim é muito estranho imaginar o senhor a tocar metal e rock. Yeah. cabelo E grande. cabelo Não, grande. rock não é. Toca rock. Não, mas Mas era metal? tipo metal alternativo, É. coisas assim. E pá, 94 por aí, quando começámos assim a Sim. dar os primeiros toques. E o nome veio da letra dos Nirvana, Art Shape Box, Ah. que é a primeira linha. She Ele é eyes me olha like a ali, olha ali os Pisces, olhos. não é? Exato. E então a cena do Pisces, o signo tinha uma simbologia que achava engraçado. Isto é um bom nome. E Acho é um bom nome. acho pá. que é um bom nome. Ok, Pisces de peixes. Sim, o signo. Ok, é o signo, pai. É o ok. signo, estás a ver? Eu não estava a perceber qual é que era a palavra. Isso é um ok. bom nome. Sim, senhor. Achas Parabéns. mesmo? Sim, sim. Acho que é um bom nome. Sim, Epá, senhor. só que era um problema, estás a ver? Primeiro, ainda bem que ninguém chamou de fish. De fiches. Peixe. É que ia ficar Quando são muito os mal. fiches. Mas eu detestava quando chamavam pieces. Ah, Não, é a para- sério. mais porque um o bocado é português- pixies. o Sim, é verdade. Mas Pixies, o yeah. pessoal pensa logo em português. Pixies? Que raio de nome eu? Ok, já percebi. Pronto, a cena custa um bocadinho. mas sabe, a professora, eu conheço, por exemplo, o meu pai não diz El Blues, ele diz Le Blues. Sim, mas isso foi pensado. Ai, foi? Foi. Eu também, exatamente. antes de tu me dizeres que era El Blues, eu dizia Le Blues. De facto. Exatamente. Mas olha, ó, eu Diogo, vi o Blues. isto foi pensado. Quando eu comecei a imaginar o que é que poderia surgir Sim. ali, não é? Porque eu já não queria saber de bandas, não é? Já tive aqui essa banda durante 10 anos e depois tive um projeto a solo que é o High Flying Bird, E exatamente. não sou mail, não é? E é o meu mail, Esse é o meu- exatamente, ainda. Pá, as referências aqui. E foi um concerto, foi um projeto a solo, pá, com 6 discos gravados, tá a ver? E eu sozinho, dei pá, aí, sei lá, 300 concertos em 13 anos de duração. porque Olha, tocava que em isso todo dá uma lado, boa média pronto. por ano, né? Tocava em todo lado. Eu lembro, o concerto mais longe que eu fiz foi em Beja, que foi com a minha mulher, Certo. para Beja. Vamos para Beja, não sei o quê, para a Galeria dos Acervo, que era um sítio muito fixe, que era dos Virgens Suta. São Sim. uma banda Faço portuguesa. ideia. Sim. Conheces? Conheço. E foi engraçado. Então Sempre nós sei como saímos daqui. Eu acho que eles já não existem sequer agora. Não, eu acho que eles ainda tocam. Mas ainda eles têm, tocam, eles estão mais têm uma outra parados. música que tu de certeza conheces. Estão mais Talvez, parados, talvez. já. Ele deve ter uma outra música que ele deve Sim, tu conhecer. conheces, talvez, conheces, talvez. conheces. Mas a cena fixe foi que realmente eu ia tocar a todos os sítios, a todos. E era solo, então tipo, era a coisa mais fácil do mundo. Mas isso era Claro. tipo a trovador, estás a ver? Ei, mas A isso é ideia mesmo- foi essa. Isso é ser mesmo fixe. Tipo harmónica aqui no pescoço, Isso guitarra ainda, isso acústica, ainda é melhor. tipo Neil Young, e estou tipo, não quero saber de bandas para nada. o chapéu? Estou farto de aturar. E o chapéu? O E chapéu chapéu, do senhor. Sim, eu talho de chapéu, Estava ok. farto de aturar músicos, por isso vou fazer a solo, convido malta para fazer os discos e está feito. Isso deve ser fixe. Você, Yeah. você com E- tudo às costas, no fundo.
pelo Sim. país abaixo. Pá, e por acaso é engraçada essa E qual história melhor? porque às vezes a minha mulher ia, os meus filhos, a minha filha, que na altura era nascida, também ia. Íamos, então fomos a Beja. Ali, até lá abaixo. Direto Tá lá até lá abaixo. abaixo. Direto até lá O abaixo. teu pé na embreagem foi Quando sempre chegámos, Ponto morto. Ponto morto até lá abaixo. quando chegámos, aquilo era tipo meio da tarde. Não se passa nada em Beja. Completamente. meio Tudo da na tarde. sexta, senhor. Tudo, meu. Tudo a fazer a Eu, sexta. Ei, não se passa nada, vamos. Não é? Parámos mesmo à frente da Galeria do Sossego e virou-se a minha mulher: para onde é que tu me trouxeste? Claro, senhor, Estás a ver? Beja. Era daqueles sítios onde, por exemplo, durante o dia, tipo, tu vês o quanto é horrível, mas durante a noite aquilo ganha uma magia. Ah, é? Vocês É percebem o que eu quero sítios. dizer? Ganham uma vida de noite. Epá, não, tipo, à noite todos os gatos são partos, não é? Como se chama dizer? Ui, isso é... É uma expressão. Mas à noite, todos os. Desculpem. Às vezes há aqueles sítios que são mágicos. Sim. Por exemplo, havia há um tempo, há uns anos atrás, a Azenha Dom Zameiro, que era em Vila de Conde, que era um sítio de concertos espetacular. E aquilo era uma azenha, literalmente. Aquilo era horrível, aquilo era no meio do Horrível. mato. Mas toda a gente ia para lá Isso é ver uma vibe, concertos. isso é... Sim, Isso é tipo, altamente é fixe. quase como ao tipo som. vinho e chouriço a queimar, estás a ver? E Isso por é incrível. cima tinhas uma banda a tocar, mas tipo grandes bandas. a Isso é tocar. incrível, isso é muito Isso fixe. Incrível. muito fixe. Claro, tu vais lá durante o dia e tu dizes que chiqueiro. Ok, Exato, mas, é. mas à noite era espetáculo. E nesse era assim igual. À noite aquilo transformou-se, pá. Foi um ambiente tão fixe, Isso é muito fixe. tão fixe e começou a encher, não é? Aquilo é? depois. Há E gente é em daquelas Beja. coisas, não é? Claro São, que há. são momentos porreiros que Sim. só se a gente fosse para os sítios é que a gente Claro. ia É descobrir. uma aventura, no fundo. Isso aconteceu. E para Yeah. Beja. Isso aconteceu ainda este ano, quando fui com os nada de tocar a Santa Valha, que aquilo é, sei lá, Vila Ah, é aquele em Vila Real, não é? Que é Bragança. quase Espanha. Pá, não sei o que é aquela. Eu sei que estava para aí a 15 minutos de Espanha. E nós também durante o dia aquilo, pá, sei lá, não subia nada. Estava tudo Pois, morto. Pá, não sei o que é que aconteceu. Do nada, é que aquilo é uma terrinha mesmo. Só que lá, aquilo é quase tudo só cotas. Mas os cotas são malucos por rock. Só ouvem rock. Isso é mesmo fixe. Então aquilo, a primeira banda a tocar deu o primeiro acorde. Parece ter pai 200 pessoas lá. E nós... Que buraco Às é que vezes este os melhores cheiro? sítios para tocar é no interior, muito seriamente. É. Porque São os melhores. ao ir lá, para eles aquilo é como se fosse... Yeah, e quase vão lá, uma coisa vão lá com única. uma mente aberta, Porque tipo, não é uma ok, vou coisa ver que há aquilo. sempre. Quando se estiveres numa grande cidade e estás farto de É mais ver, um. É mais É um. mais um, É, exatamente. é mais Por um. exemplo, no Porto, todos os dias há concertos no Porto. De manhã à noite. Pois é, Para eles é só já tipo, nos chateia. pá, não vou hoje, opá, vou amanhã. Enquanto no Yeah. interior Qualquer canto. é naquele dia, eu vai ali gosto de aquela tocar vibe. assim às vezes em sítios desses. Acho que é São, fixe. Eu acho que é melhores, são fixe. melhores. Acho que é fixe. Acho que é muito mais interessante, na verdade. Yeah. Mas tu gostaste deste nome? Do quê? Pisces. Gostei, acho que é um nome interessante. fixe, não é é? fixe. Eu acho Mas que... só para não perder O fio à meada. como não é? Tu lembraste, ok, vou pôr um nome, vou idealizar um nome fixe para a minha próxima aventura musical. Então estive a ver o que é que dava. Então, Hell Blues, não é? A tal história da homenagem ao Robert Johnson, lá da encruzilhada do diabo. É o L Sabias de... que É o era L daí? de Não sabia inferno. essa É história. L de inferno. Hell de Inferno. Isso ele já me tinha dito, por Yeah. acaso. Yeah. Então, É mesmo bom, isto tem tipo todo um significado. sim, é isso, aquilo demorou muito tempo a pensar. É o nome mais Bruno Lopes de sempre. Foi. Quando- Se há um nome que eu digo que ele escolheu, é ele. Então, Blues, não, ok. então a cena é que depois, mesmo se alguém dissesse como o Diogo diz, Le Blues, fica Também fazia bonito. sentido. Também fazia sentido. Yeah, não é? acho que não perde a essência. Ou se tu vais em Metes ali Espanha, um francês em Espanha já ali, dizem Le exatamente Hell Blues, não é? Acho eu. Certo? Vai a França, Le Bleu. Le Blues, exatamente. É isso, é, Francês, é italiano, mundial. é blue. É mundial, Dá foi para- isso mesmo que eu pensei. Dá para ser mundial, sim. Excelente, então ainda tens uma história por trás do nome, porque é sempre importante, mesmo que o nome seja estúpido, que tu tenhas uma Uma história história. para a banda. Lost Letter. E depois esse nome é complicado. Isto é um projeto que nós temos que o nome é engraçado. É. Yeah, É mas deixa-me te engraçado. contar isto. Mas quando tu pensavas que estás com o nome fixe, vais à televisão e a apresentadora diz: Eu pensei Vai nisso. ser L de Luz. E eu, isso está Isto gravado. na RTP1, não foi? Está gravado. Nós pusemos, Isso aí eu vi. nós Isso aí quando eu vi. pusemos esse vídeo, não, nós não vamos cortar isto porque é incrível. Como é que é possível? L de L de Luz. Luz. L de Luz. Eu acho que devia ser tipo um nome secundário. Você na parte de trás dos discos devia meter lá L de Luz. não era? Exatamente. Se fosse assim uma cena escondida, meio Por isso, um grande brincadeira. conselho para quem está a formar bandas, não é? Uhum. Tenha uma história.
Sim, contar. a nossa banda, por exemplo, tem um nome que o pessoal tem E eu ia- dificuldade em a E eu ia te dizer. perguntar é o que isso significava. Demure. E de onde é que vem? É assim, então, primeiro foi uma dificuldade que sempre quando tive outras bandas era nunca conseguimos escolher um nome. Sempre foi Isso é um problema. desafio eu percebo, total. eu percebo isso. E então Com nesta música, aqui nós então. andámos, que nós já estávamos naquela vez, nós já temos músicas, temos tudo, mas não temos um nome, temos que escolher isto. Yeah, não é só a banda. E então andámos a ver palavras e assim, até que chegou uma altura, opa, vou ver à net palavras que ninguém usa. Foi literalmente isto. Palavras que ninguém usa. E encontrei lá da Miura e vi o significado e é tipo, é sensato e assim. E eu, Sim. opa, isso para um nome, porque o nosso Mas às é português ou. Não, é é inglês, inglês, é é inglês. É o nome inglês e eu fiquei naquela, opa, não sei sensato e tal. Como até o nosso até assim meio às vezes tinha aquela coisa mais progressiva e tal, até encaixa no Até nosso encaixa, nome. até encaixa. E achei piada, e então ficou isso. Mas depois a história engraçada é que aqui em Portugal o pessoal tem muita dificuldade em dizer esse nome. Ai, é, pois é. Raramente alguém, quando tem, alguém pá. diz de Miur, nós ficamos mesmo felizes, porque é mesmo Como é muito que costumam raro. dizer? De Muro? É de Muro, o de Muro é o mais usado. Já nos disseram de Mouro também, acho eu. Não Estavas no concerto, vamos ter os de Moura. Mas os de Mouro Se é o vocês mais- fossem de Moura ao menos, ainda fazia Exato. sentido. Mas a história mais hilariante de sempre foi uma altura, mas assim nem foi a dizer, foi mesmo a escrever. Nós íamos tocar, acho que na altura foi até no CCOB, como a altura do CCOB foi lá um tipo um meio festival lá, Sim, lá sim. dentro. E foi em 2019, acho que nós estávamos mesmo a começar. E vamos ver o cartaz que eles nos mandam e nós, não aparece o nosso nome. Mas depois via lá, Banda Adumes. Escreveram Não acredito. Adumes. Adume. Adumes. Não, peraí, mas de Miura para Adumes. É isso, É e que assim não ainda foi mais vai- dizer- Isso é é que gozo. é que foi mesmo escrito, nem foi ele dizer Adumes, não. Eles escreveram Adumes e nós ficamos. Fogo, depois nós naquela, esta aqui deve ser a nossa banda de karaoke. Então agora, nós um dia, quando criamos uma banda de covers, karaoke, Adumes. vai ser Adumes, já está. Já temos Damos o nome. homenagem aos de É, Moura. nós ainda agora é um nome que nunca achou, os Adumes é a nossa banda. É banda de karaoke. homenagem. aos- Nós já dizemos um dia, mandámos a Beira de Bela e ficámos uma banda de instrumental de karaoke, que é Adumes. A Vera não pode ouvir isto. Connosco Já já, nós estamos sempre a dizer. porque- connosco já, É, sim, já nos uma outra- enganaram. Perguntaram-nos o nome do nosso projeto. Nós temos os dois, que era Lost Letter, né? E escreveram Lost Letter. Lost Letter. E nós Olha, ficámos- é melhor se calhar. O Mas nome olha se que calhar é ainda é muito- melhor. olha que é muito bom. Pois é, Lost Lost E a- Letter. mas e a ler até fica Fica da parecido. memória. Yeah, pá. até É. fica. Fica Pá, mais a mesma coisa. já nos enganaram no sanduíche, em vez de escrever Wish, desejo escrever um Wish com CH. Yeah, escreveram sanduíche Pá, mas acho que não Isso é. acontece agora de Miur para Adumes. É, Foi, não, isso é tem, mesmo Queres ir ali, ridículo. Tiago? Eu vou. não tem mesmo Traz o nada, rato nada para a aqui. ver. Essa aí foi a melhor. Nós... Adumes é fantástico. É que nós estávamos mesmo a olhar para o cartaz e "Fogo, a nossa banda não aparece aqui, mas nós íamos tocar, depois é que percebemos. Pá, eu lembro-me Foi quando, muito quando bom. toquei com vocês em Barcelos, que aquele tinha tipo um rancho antes a tocar. Pá, foi mesmo de 880, foi de rancho a rock. Foi, foi. E Pá, ele disse-me, eu fiquei um bocado. yeah, foi uma Foi. altura a tocar com o Afonso, não pude, eu fiz meio que a parte do piano. Ah, E foi, o gajo- e foi naquele concerto em que Se fiquei calhar- contigo à espera que eles chegassem. Foi? Não, não foi. Foi. Ah, pois foi. Eu estava Eu contigo estava em lá, eu estava lá Barcelos. de tarde. Pá, é. Pá, mas eu O Barcelona lembro, tem nada eles a fazer. disseram de Muro, eu não sei que terra é essa, que eles estavam a dizer que era de Muro, como se Muro. fosse uma terra de Muro. Muro. Ai, de Moura. De espaço Muro. E eu, Pois. não sei que terra é essa, mas vão tocar agora. E eu, "Ei, ai, Disseram pá." isso? Disseram isso. Eu não me lembro lembro perfeitamente. A banda de Moura? de Muro, que é tipo terra de é essa? Muro. Yeah, eles, Pessoal, tipo, eu não sei. Moura. Porque é normal, se calhar na cena do rancho, assim, normalmente dizem a zona de onde é que vem. E Exato. eles ficaram, "Meu pai, isto deve ser a zona deles bem." Depois, claro, que demos um primeiro acorde, eles, espera, que é isto? Não é rancho. Pessoal, Isto aqui é não rancho alternativo. Que é isto? Imensas- Deus. São histórias Opa. extremamente engraçadas de estrada. Completamente. Nós nunca tivemos assim nada. Foi não, só os sanduíches mesmo. Que escreveram sanduíche como fosse Exato. sound mesmo. Pois, não é só o nome, mas nós já pensámos nisso, se calhar escolhemos um nome complicado demais. É acho uma que palavra não. simples, Não. mas o Eu pessoal até tem acho. dificuldade em dizer aqui em Portugal. Mas olha, eu acho que os de Muro já deviam aceitar, é como o Lebeluz. Não, e nós sim, nós aceitámos. Já deviam tipo aceitar, é Lebeluz, Não, é Lebeluz. Nós, quando alguém diz de melhor, nós ficámos bué contentes, tipo, não é. Ei, finalmente, não, é. Oh meu Deus, alguém disse bem, mas. Pronto, Epá. é normal. Qual é o nome Mas mais eu- estúpido que vocês consideram para a banda? Nós Das consideramos para a conhecidas. banda. É das conhecidas? Sim. De Não, bandas aquilo que vocês veem, conhecidas. Tipo, é bué difícil. Ou... Ah, Tem ideia? Pá, agora são bem à cabeça Nine Inch Nails, não sei porquê. Eu nem sei o que é que significa. Nails é unhas, Leonard não é? Skinner é um bocado estranho. Liner Skinner é, É um muito bocado. estranho. Mas Porque só vocês- tem Y. Vocês É já me muito contou estranho. a história De não quem? é? Dos Leonard Skinner. Sim, sim, era o nome professor. do professor de ginástica. E eles só meteram Y, Eles não só foi? meteram Sim, Y. porque eles testavam o Que era professor, o estás a Leonard ver, Skinner. eles, ou e, Skinner, eles, e o Skinner, professor não sei. testava a eles porque era cabelo comprido, não sei o quê, hippies, não sei o quê. Estão a ver e os gajos, vamos lixar este gajo e puseram o nome do professor de ginástica. Um nome que eu acho um bocado estúpido. Que é uma banda portuguesa. Que é Jesus the Snake.
Jesus Snake. 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 Eu acho que é acho assim que genial chama. isso. É muito aleatório. Eu Pá, acho é muito- genial, que é mesmo ali, é mesmo para tem a causar ver polémica. Jesus com The Snake. É para causar polémica, meu amigo. Polémica com o quê? E no momento na Bíblia aparece uma cobra? Não, eu acho que é. Jesus É o Snake mau, é quase mau. a dizer que Jesus é que era a cobra. Estás a no perceber? meio. Isso é causar polémica. Isso já é Talvez, meter talvez, mas não sei. Eu Isso acho é que deve ser meter- isso, deve ser a ideia, deve ser essa. Pá, estou-me a lembrar agora a história. Deviam cantar Quando, gospel então. quando nós fomos tocar ao campismo, e nós na altura tocávamos covers. Nós tocávamos para aí 1h30, nós tínhamos para aí 3 originais ou 4, nós tocávamos covers. Lembras-te de um campismo? Eu lembro, mas o que é que vais dizer? Que a gaja, lembras-te? Nós quase andávamos à cabeçada com ela. Ah, mas não tem a ver com o nome das bandas. Não tem, não, isto já é fora do nome sim, das mas bandas. isso- Ai, mas podes contar. Que foi, é Isso assim, imagina. nós É fomos privado, tocar, é nós fomos privado, tocar, não é, Não, pronto, não, tá, nós fomos tocar e nós definimos um valor para tocar 1h15, não era? Não, foi 1h30. Uma hora e Nós meia. puxámos para 1h30. Nós puxámos para 1h30 e nós tocávamos covers na altura, tocávamos tipo músicas da minha casinha e não sei o que e cantávamos. Só que íamos- nós chegámos a tocar até 2 horas, nós. Yeah. Porque nós, pá, estávamos a tocar e nós foi tipo, pá, estamos a curtir, temos Mete mais repertório, pá, toca. Chegou às 2 horas, nós, acabou, Acabou. vamos embora. Vamos receber o dinheirinho e vamos nos pôr a milhas. Vamos ter com ela, vocês têm que tocar pelo menos mais meia hora. E nós já tocámos mais meia hora do que era suposto, não vamos tocar mais meia hora. Ela, se não tocar eu não vos pago. Oh, Ui. E nós? Isto aqui. E nós, na altura, nós tínhamos quê? 16 anos. Eu tinha 16 anos. Tinhas não? 16? Eu tinha 16 Como é anos. que tu resolves Não, pera, isso? tu não tinhas 16. Eu tinha 16. Eu não tinha 18 ainda. Então tinha 15. Devias Sim, ter. bem, Foi, tinha, foi foi no primeiro ano que foi tu no entraste primeiro para a ano, banda. foi no primeiro ano da Eu não banda. tinha 18 sequer, eu tinha Como para é que 15. resolveste isso? Como é que vocês O resolveram? nosso baterista eu na era um altura, que era o feito. Rodrigo, e ele era o gajo assim mais... fazia peito a toda a gente. Ele faz peito. E ele, espera aí que eu resolvo. Foi lá, começou a mandar umas bocas à gaja, a falar alto com ela e ela pagou-nos. se não fosse ele, nós íamos embora sem o dinheiro, que ela não queria pagar. Eu acho que essa é a história mesmo. Isso é Pessoal mesmo de desrespeitar a cultura. E o pior, respeitar a música. ainda mal. queriam depois que fôssemos tocar outro restaurante delas. E Não, nunca na Não. vida para A não nos lata. pagar. vamos. Ao fim disso, a lata. Não nos querem amor de pagar, vamos Deus. ficar ao restaurante? Não, Nós agora aceitamos ficar de graça, mas. É pá, não foda-se aceites também, ficar de Não, graça. também. Não, Não, de Depende. graça não. Depende dos sítios. Não, foda. de graça é uma coisa que já não... Assim, se nos disserem para ir tocar a um bom festival de graça, Dei um valor aos artistas. Opa, eu toquei agora no Lauros, toquei de graça. Mas aquilo foi porque... é Lauros. Aquilo foi tipo uma espécie de concurso que nós participámos. Ah, sim, sim. O palco que nós tocámos era uma espécie de concurso em que havia um X número de bandas que... Ok. Dá para, Acaba lá, dá então. para impulsionar. Pá, e depois e deram-nos pulseira para ir ao festival todo. Eu é que não fui porque não me interessava assim tanto ir ao festival. Mas... Pá... Mas Yeah, foi fixe. Imagina, e o Lauros, por exemplo, agora falando do... É o primeiro festival assim mais coisa, pelo menos que eu toco. Pá, é fixe porque aquilo passa gente de todo lado. Claro. Então é fixe Para lá para muita espalhar nome. Claro. Agora, dependendo de onde vais tocar de graça é um bocado. Oh, claro. Yeah, mas eu sei que há muita malta que até paga para tocar. Nós já pagámos para tocar. Quando? Pagámos o combustível. Tiveste de pagar. Ai, Sei lá, tantas vezes. isso é Mas- Tantas sim, tens de vezes. chegar lá. Mas eu sei que há Tantas malta vezes. que nos grandes festivais que muitos deles até pagam para tocar. Ah, sim, isso, Pá, claro. Pá, mas dependendo do festival, isso É considerado Às às vezes vezes é um necessário. investimento, não é? é isso. É No isso. fundo. Da mesma forma que se gasta dinheiro a comprar uma guitarra ou um pedal. E ou mesmo seja fazer o que for. publicidade nas redes sociais, gasta-se Pá, dinheiro. mas mas imagina, pronto. a melhor publicidade que tu fazes é tocar. Claro, sem Sim, dúvida. Então, sem dúvida. pá, Pois. se tens dinheiro para poder pagar para estar num festival assim grandinho, pá, não é a coisa mais correta. Não. Mas é assim, Resulta. pá, desde que consigas o teu Para aí- mérito a Para aí pegar metade desses das bandas que estão nestes festivais grandes estão a pagar. Para tocar. Claro. Pá, talvez. Ou E estão o a pagar, sítio? ou estão a pagar a agências que os metem lá. Algumas delas. Claro, claro. Muitos, É calhar, bem estão metidos provável. por agências, mas eles pagaram as agências e é por isso Para que estar eles lá, estão claro. Por isso. Mas resulta, porque de facto, pá, eu falo por experiência própria, eu sei que pô, mesmo um festival mais pequeno, eu vou sempre ver quem é que são os Sim, tens uma artistas, exposição muito maior. ouço antes para conhecer as músicas Exatamente. e se Tens uma gostar continuo a exposição ouvir. maior. Sim. Ou várias bandas, Claro, claro. ou várias bandas que eu ouvi em alguns concertos, que continuo a ouvir agora porque gostei do concerto. Claro. Tipo quem? Pá, o Ina Martini é um deles. Eles Mas não, na Martini- não são propriamente pequenos. Sim. Sim, eles não são propriamente pequenos, mas eu não conhecia na altura. Eu acho que eles já Ouvi não pagam para tocar. esse E aí esse acho que- eu acho que não. E mas- esse aí não até, precisa. até já tocam demais. se calhar, eles- se calhar não foi um bom exemplo, mas pronto, eu vi-os na queima, não os conhecia, gostei bastante Sim. e agora ouço diariamente. E acho que, de facto, mesmo para quem paga e Tu- se põe em tu- casa pessoas Tu como eu, ainda agora há pouco Exato. tempo me disseste que estás sempre a ouvir Gator agora também. estou a ouvir Gator da E nunca foste a nenhum e concerto nunca fui a deles. nenhum concerto deles. Bem, tu mais conhecimento. Foi a partir deste menino Fui que eu. ele está sempre a falar de Gator Eu da tenho Gator. panca nos Gator. É. Eles são de cá de Barcelos eles são e muito ó, fixes. pá, eles são muito bons. Eles é aquele garage rock, Sim, eu conheço. mesmo, pá, aquilo é mesmo sujo. Pá, não sei, eu adoro aquilo. E mesmo, por exemplo, de Black Wizards, eu Nunca gostei. ouvi. Nunca ouvi. Pá, imagina, É muito agressivo. a primeira vez que ouvi,
eu pá, curti da música, mas não curti. Foi o primeiro álbum deles, que era o Life is Boring, uma coisa assim. Sim. Pá, eu não E esse curti, é bué da muito, bom. não curti muito do álbum quando ouvi só no Spotify, estás a ver? Pá, fui à apresentação do álbum, numa cena de qualquer que eles fizeram do triciclo, que foi no pavilhão do hockey, naquela parte de cima. Pá, fui lá, eram eles os 10 mil russos. Pá, eles começam a tocar e eu... É bom. Agora faz-me sentido, tipo... É bom. Quando tu, para gostar, isso pelo menos é o que eu acho, para gostar pelo menos dos Gators, acho que precisas de ver ao vivo. Porque a energia deles ao vivo é uma cena, aquilo é explosivo, completamente. Eu acho que há bandas que é assim. Sim, são Que nós ouvirmos em casa, se calhar não nos puxa Oh. tanto. Queres outro exemplo? Também de Barcelos, Solar Corona. Ouves as Esse músicas não- deles nunca ouvi. e é tipo, eles têm músicas bué compridas, mesmo grandes, só que aquilo é instrumental. E Pois. eles têm muitas partes que eles ficam tipo durante 2 minutos a fazer a mesma coisa. Claro, aquilo não faz sentido Agora, ouvir em ao casa. vivo, pá, vi É uma incrível, vez, é. eu fiquei trengo. Então é mesmo assim, opá, não sei, é a energia que eles passam. Sim, há E bandas isso é que- importante para caraças em palco. muitas Claro, sem bandas que dúvida. não conseguem traduzir o som que fazem ao vivo em disco. Exatamente. É muito difícil, mas acho que faz parte A também. energia, Eu acho que- a energia não, nada substitui isso. Eu acho Claro. que um dos exemplos foi os Wacadelics que vimos no South Rock. Nós três vimos. Que eles tinham aquela cena de desenhar. Ah, Que eles sim. estavam... Cria uma cena nova. Criou que- porque eles são todos instrumentais. Pá, às vezes têm uma voz, mas é muito E a raramente. voz deles Isso até parece era aqueles E a vídeos, voz dele até era isso parece fixe. aqueles vídeos do TikTok, estás a ver um podcast em cima e em baixo E está um baixo gajo a aparece- dançar. Tinha lá um gajo Aparece ao o lado gajo do super palco, surfer. tinha- Mas ganhava muito. por Mas acaso. aquilo era bem engraçado porque prendia. Isso dá dinâmica. Dá muita dinâmica ao dinâmica. concerto. A música era fixe, prendia-te e depois tinhas um gajo que estava a desenhar, tu não sabes o que é que estava a passar e estavas tipo a prestar atenção enquanto ouvias a música. Exatamente. E eu acho que é uma ideia mesmo genial. Nós já Mas chegámos tu a falar também, quando disto. vais para um concerto ou para um festival, já vais com os teus sentidos apurados. Sim, É. também, Já Para ver vais claro. ali- tudo, captar tudo. Preparado Claro, para claro. começar Claro, a a ideia é receber ouvir, música. yeah. E é por isso que nós temos Sim. uma sensação diferente. Quando nós estamos a ouvir Em casa. em casa, se calhar estamos a fazer outras coisas, tipo, sei lá, Estou a lavar passar a louça, ferro. e- Exato, e Ferro. não faz tanto sentido. ou Sim, qualquer e há coisa outras do género, músicas que fazem mais sentido ou ouvir, estudar, que é pior. Ah, estudar ouvir rock é incrível. É... Ou estás a tentar uma coisa Yeah, ou outra. Eu a estudar nem sequer consigo ouvir nada. É, Pois. Aí eu já me habituei, estou a trabalhar assim e estou sempre a ouvir. Isso é A sério? Ajuda. Consegues concentrar-te? Yeah. Tipo, às vezes acontece-me, quando, pronto, no meu caso estou a programar, não é? Se estiver a ler aí é mais difícil, mas se eu estiver a programar e estiver Também é naquela, informática. estou na zona lá, e aí estou a fazer um programa qualquer, e eu às vezes estou num ritmo em que eu estou mesmo a ouvir a música, eu estou a cantar a música toda, estás mesmo a ao alto, Ah, e a yeah. fazer. Eu lembro Yeah. que a uma altura eu estava a estagiar no Porto, e o pessoal veio bater mal, que eu literalmente estava no meio da sala, um monte de pessoal a trabalhar, e eu lá tipo a mexer-me todo, a cantar tipo assim, meio a murmurar, mas estava-me a fazer o trabalho, Isso é não estava fixe. parado. Yeah. Simplesmente estava naquela zona em que o pessoal tinha quase para a minha beira tocar-me porque eu não estava desligado, estava no meu mundo. Yeah, estás a Eu, a ver? uma altura que eu cheguei a tentar estudar com música e eu dei por mim a escrever a letra. Yeah. já. Estava a fazer um trabalho Mas eu já- qualquer, eu comecei a escrever Yeah, a letra ler da e música. assim é mais difícil. É mais complicado, É, mas é. eu sinto um bocado a tua cena que tu ficas tão tipo quase programável para fazer aquilo que tu metes a música meio que em segundo plano, mas está lá na mesma. Tu Sim, sentes é que ela isso. está lá, Sim. mas tu consegues estar concentrado. Eu Eu ligava já à consigo televisão, sentir um bocado sim, isso. e mesmo acontece-me a isso. música eu ligava à televisão, no Goxa. Também é uma cena. Estava a Porque dar tens tipo o aquele Goxa, murmúrio Ou o Goxa ou a Fátima Lopes, dependendo do de horário. manhã. Sabes, há pessoas que estudam ouvir white noise. Pá, isso eu não Dizem- entendo, dizem que honestamente. ajuda. White noise. Sabe o que é white noise? É É aquele barulho. ruído estático, o barulho. É só barulho. E você mete aquilo enquanto estuda e como aquilo é tipo um barulho Aquele ruídozinho. que Não não é lhe diz aquele nada, barulho insuportável. você é só mete, um barulho. você mete aquilo em segundo plano e você sente que está lá, mas está muito concentrado. Hum. Está a perceber? Não se desconcentra com Isso é outras literalmente coisas. só para dizer que não está em silêncio. Também. Há O pessoas que silêncio, o ouvem... silêncio é muito fácil uma pessoas- pessoa se desconcentrar. Exatamente. Há Sim. pessoas que metem tipo Há quem diga que aspiradores de quando está a fundo e não sei o estudar quê em para estudar. silêncio, Pá, mesmo wild. Começa a ouvir os pensamentos e então desconcentra-se. É, eu sou assim. Eu Tipo, não, a mente- eu a ouço as mente- moscas. A mente divaga para outro lado É. e É tu já não procrastinar. consegues concentrar. É, mas é verdade, é verdade. Não sei quem é que Eu- acontece acontece a muito vocês. isso. Eterno. Mas por Principalmente... isso é que nós temos que ter outra percepção qualquer, seja Sim, som ou outra completamente. coisa qualquer, Sim, para nos exatamente. agarrar um bocadinho à realidade. Exatamente, acho exatamente. Acho que É. a melhor explicação. Eu sinto um bocado isso, principalmente a estudar teoria, quando estou tipo a ler uns PowerPoints. E eu, se não tiver nada, se tiver tipo só a eu. ler. Tipo, já não estás ali. Pá, eu estou tipo, Desligas. a ler, eu chego ao fim do PowerPoint e eu, o que é que acabei de ler? Eu vou Aconteceu- atrás. já me e aconteceu isso. Eu li uma página, dei a volta e depois, espera aí, volto para trás porque não me lembro. que é Eu que começo a li? pensar. Eu só li, mas não sei o que é. Eu já me foi aqui aconteceu vários. Eu isso. agora tenho alguns problemas com isso porque eu começo mesmo a pensar em outras coisas. Eu já falei que eu me estava a fazer um programa para a faculdade de programação. E eu, para pensar, eu não conseguia estar parado em frente ao computador a pensar nem ouvir música. Eu estava tipo a dar passeios pela casa, a andar,
a pensar. Ia à casa de banho, ao frigorífico, fazer coisas enquanto pensava. Não conseguia estar parado a pensar. Isto é uma coisa que me... Pois a minha mãe achava que eu era maluco, a minha mãe estava a perguntar, o que estás a fazer? E eu, estou a pensar, deixa-me em paz, que isto vai resultar. E de facto resultava. Eu ia tipo a um sítio, à casa de banho, voltava. Porquê é que será que acontece isso? Não sei, eu acho que Será é, que tipo, é é um porque nós bocado uma temos inquietação, se calhar. Minha. Inquietação, achas que é isso? Uma inquietação e uma procrastinação, que eu se calhar se estiver ali parado, tipo, fico um bocado de ansiedade, e se estiver a mexer, pá, sinto que essa ansiedade está um bocado, também está a mexer. Talvez o teu cérebro sinta que tu não estás exatamente, tipo... imagina, Naquele programa, neste quando caso. tu estás a focar-te numa coisa, mas estás sentado na cadeira secretária a fazer uma cena, pá, o teu cérebro está focado naquilo. Exatamente. Mas se tu estiveres noutro ambiente, mas na mesma a pensar naquilo, o teu cérebro é capaz de já ser, sei lá, ser mais fluido, talvez. Exato, eu pensar estava-me a nisso. mexer, estava tipo, conseguia pensar melhor. É que o cérebro é uma coisa muito, muito bugada. O cérebro Sinto que isso foi uma coisa que... Eu acho que deve ser porque nós estamos habituados. Nós aqui todos somos músicos, não é? Basicamente. E o nosso cérebro está de alguma forma habituado a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Quem toca música sabe Sim, o que é um eu estou a facto, dizer. sim. Não é? Temos de estar a pensar coordenação. em- Eu falo muito isso, porque às vezes tenho lá alunos em que realmente ao tocar parecem muito estátuas. Isso é muito difícil de sentir a música de uma maneira em que quem estiver a ouvir, seja bonito, não é? Sim. E acho que é um bocado isso. O nosso cérebro está de tal forma habituado a fazer várias coisas que se tu focas só numa, o Não teu dá. cérebro desvia-se para o outro lado. Claro. Estás a ver? Sim. Porque já está. Porque imagina que tu só fazes. Estás isento de. Já não ouves música, não ouves nada, és um rapaz que não se interessa assim de grande coisa. Sim, Estás a ver? certo. Pronto. Ou interessas-te tipo, fazer uns passeios, mas quando vais estudar e focar-te, há Ficas malta ali. há malta que é assim. Ficas não é? ali, é. E o que é que tu precisa de silêncio para poder concentrar-se? Já é ao contrário Pois é, do que, pessoal. do que quem está habituado a fazer várias coisas ao mesmo Exatamente, tempo. é Eu verdade. acho que nós aqui somos todos uns maluquinhos. Eu sinto que isso é um bocado. Eu acho. O pessoal que trabalha com a criatividade está sempre ali a ter ideias, sempre a pensar em projetos, em Não é músicas verdade, e não sei eu o quê. sinto isso. E É. eu também sinto muito isso. Yeah. Pá, está infrequente, penso, pá, porque é ser normal, porque senão também se és a mesma coisa, cansa. Claro, Saturas mas, se mas és a mesma há pessoas coisa. que não têm isso e de facto eles conseguem focar-se naquelas coisas. Tipo, a estudar, eles ficam mesmo ali. Sim, há pessoal quem que chega lá, tá, eu não, eu chego Yeah, lá, senta-se. fico a divagar. Yeah, Eu para começar, eu agora pronto, já não tenho estudado porque agora neste momento eu só trabalho, o que estudo são coisas do Certo. trabalho, né? Mas quando realmente estudava mesmo na universidade e assim, pá, nossa senhora, eu antes de começar a estudar eu tinha toda uma preparação. Uma preparação, não é? Também faço eu, isso. eu ia ver um vídeo, depois eu ia música, É depois meia ia horinha lanchar, ali para- depois ia não sei o Ou quê. mais, E yeah. só passado pá, mais de meia hora que eu vou estudar. É aquele tempinho Eu, para um gajo... eu tinha de cansar a minha cabeça, tipo, Sim, mas provavelmente- comigo Tinhas é que igual. domar a fé. Yeah, é exatamente. isso, tinha que domar a fé. Isso é bem interessante porque... Acho que acontece a muita gente. Não é? Sim, Sim, é, sim. acho que a maioria do completamente, pessoal. sim. Principalmente aquele pessoal mais velho quando chega ao quarto diz: Ei, tu consegues estudar com esse barulho? Não é? Yeah. Dentro do caos tu consegues ter um bocado de Concentrar-te. paz e concentrar-te. Exatamente. Isso é interessante. Isso é muito engraçado, Tipo por de acaso. cena. Não sei como é Por que exemplo, eu no outro dia estive a acabar um trabalho, foi mesmo modo de desespero, tinha que acabar naquele dia. Quer dizer, tinha que acabar no dia a seguir, mas eu estava muito atrasado. Sim. E eu então meti música, na altura eu cheguei ao Spotify, meti uma playlist qualquer Speed aleatória. metal, que é para Não, não. o trabalho. Isso era engraçado. Mas era um rock e nem era assim, leva cenas tipo Queens of Stone Age. Assim. Certo, um alternativo. Ok. E eu meto isso a dar Coisas bonitas. e entrei no ritmo. Tipo, tinha a fazer um artigo até na Complex. Eu quando dou por ela, e ao fim do jantar, porque eu cheguei à hora do jantar, tinha entregado no dia a seguir e eu, pá, não estou a conseguir fazer este tema, vou fazer um tema novo. Comecei um trabalho novo. Foi, que eu tinha naquela, pá, eu este não consigo, tenho que entregar até amanhã, pá, vou fazer um tema novo. Não estou a conseguir, bloqueei Yeah, neste. E eu então janto e começo um novo às 8 e tal. Sim. Quando dou por ela, ponho essa música, começo ali a dar tudo, nada, 6 da manhã. Eu estava tipo, mas a música a dar ali, eu estava tão distraído de tudo, quando dou por ela já era dia. Eu, peraí, já é dia. Espera, tu perdeste a noção do tempo, Tipo, mas estavas a trabalhar. Tipo, imagina, eu estava sempre a fazer. Eu, tipo, ok. eu tinha noção que já estava há muito, mas eu estava naquela, pá, eu tenho mesmo que fazer, e estava o que é que eram 6 da manhã, e eu não tinha, eu tive aquelas horas todas sem me desconcentrar, e não estava cansado nem nada. Eu cheguei a uma altura só disse, é pá, vou dormir um bocadinho, porque isto não faz muito bem. E eu fui dormir, eu nem tinha sono, mas eu fui naquela que é melhor eu ir, e depois continuar amanhã de manhã,
porque. Mas eu se não por mim, eu continuo. E achas que foi a música que te Eu acho que Eu isso foi não adrenalina, quase. deu Não a é? batida? É que É tipo, isso. a música até era puxada e eu lembro que tipo, a música deu e eu lá no fundo eu não estava a ouvi-la, mas eu Pá, isso foi- apaguei isso. Tu estavas a ouvir, havia uma parte do teu cérebro que estava lá. Que estava lá, Mas é aquela exatamente. coisa, Aquela eu- parte do cérebro que te divaga, por isso que o pessoal criativo tem muito isso, que não é? Que é, nós já divaga somos. para várias. Exato, procrastina, locais. está ali sempre. Estava agarrado. E isso é o que te permitiu concentrar. É que eu Exatamente. estive lá, Exato. Pensamos eu tive bem, pá, é umas isso que 6, funciona. 7 horas seguidas em que eu não me desconcentrei em nada. Eu, não, E eu nem normalmente reparaste no tempo a não. passar. Eu fico um Yeah. bocadinho estranho. Eu normalmente tenho muita facilidade em distrair-me. Eu ali fiquei aquelas horas todas. Mas isso, se calhar, também o stress que tu tinhas em ter que entregar o Também, trabalho também também. ajudou. Sim, É que acho que sim. A adrenalina, toda aquela adrenalina junta, se calhar Yeah. tirou-te o sono e tu só foste a andar em E eu frente. então depois para aí às 6 só fiquei, opá, vou dormir. E fui, ainda demorei um bocado a dormir, mas eu tentei Foi mesmo. quase como uma perseguição quando tu vês uns filmes. Começa assim uma grande música, começa a perseguição e tu, é agora. Só acaba exatamente. no fim, não é? E foi ver um bocado. Mas tu conhecias as músicas que estavas a ouvir? Opa, honestamente já não me lembro o que é que eu ouvi o pop. Pá, Eu é não que eu sei. sinto isso, é que Quando não conheces é mais fácil. quando não conheces é mais fácil. Eu acho que chegou uma altura, tipo, já era pouca música que eu conhecia, já eram cenas aleatórias. Claro. E tipo, a maioria provavelmente já não conhecia, mas eu honestamente eu já não sei o que é que eu ouvi, não faço ideia. Eu sei que começou com Queens of Stone Age e do género, e de repente Mas já sabes, estava. sabes Yeah, que isso- tu isso anos é Já mais- estava em Olha, Limpisca, anos Eu não mais- sei, aquilo só foi, o Spotify foi metendo. Anos Eu- mais tarde vais ouvir essa música e vais-te lembrar. Vais ver, tipo, eu Aquele já dia- ouvi isto, mas. Exato, e não Vais-te lembrar, sei. Eu passei qualquer coisa por neste dia. Yeah, se que é capaz. Não é? yeah, Mas eu acho que capaz. nunca tive isso, tipo de ficar. Assim, Foi boa esse coisa, tempo- depois eu fui dormir, às 9 estava ao 3 a pé e acabei eu até às 11. Aí é bem, pá, isso é Foi, mesmo. foi uma dar Olha, tudo. Eu nunca minha tinha aconteceu- ficado a este ponto, tenho mesmo que dar Quando tudo. tive que apresentar o projeto da criatividade, Sim, em das guitarras. 2019. O primeiro, sim. Sim, sim. O primeiro protótipo. O primeiro e único, porque depois com a pandemia aquilo Sim. parou. Eu lembro que eles disseram que tinha que apresentar o projeto todo em 2 semanas. Estás a ver cenas Pois foi. Está certo. Ok. Está certo. Ou seja, Olha, teve vá, vamos fazer, arrancar, gravar- Vem a uma reunião e tal, e consegues apresentar isso em 2 semanas, estamos a pedir. Uau, orçamentos e mais não sei o que em 2 semanas. E Pá, idealizar o impossível. projeto para apresentar. É uma Mas foi um idealizar bocado com tipo pessoas. como o Cris, tipo piloto automático e pala nos olhos, não é? Para Yeah. não olhares para os lados e música e está a andar. Também sou muito assim. Eu funciono acho- melhor assim sob pressão do que quando tenho muito tempo. Pois é. Fazer as coisas. Desleixas, não é? Eu desleixo-me. Mas isso é escritor, a gente é igual. Eu é Pá, igual. talvez. Ah, Não, pá, sob sei, pressão não sei, é- depende. Eu eu acho- conheço gente que quando recebe um trabalho faz logo Faz na hora logo, e é. acaba também aquilo. Eu não, eu tenho um problema. Epá, tenho muito tempo. Eu É o que sou eu assim. penso. É a primeira coisa que eu Eu, penso. eu quando Essa pergunto- não- Tu dizes-me que tens tipo 7 trabalhos para entregar em 2 semanas, eu penso, pô. E eu é a cena é que tu viste que eu até estava, tipo, ao normal, até estava Já descontraído. estás-me a dizer aquilo na boa, tipo, Tipo, tranquilo, tenho 7 Tipo, trabalhos. estava tudo a arder, estava, mas eu era aquela, opá, está a arder. Imagina, eu chego à noite, eu tenho um bocado essa mentalidade que é, imagina, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu sei, são 10 da noite, eu sei que nesse dia não vou fazer nada. Então eu penso, pá, está tudo a arder, mas é amanhã, hoje não tarde. E eu hoje faço Amanhã queima isto Amanhã- tudo. Mas é, e eu assim, eu tenho um apagado na boa, eu sei que tenho muita coisa para fazer, mas Pá, consigo tua descontrair. tranquilidade deixa-me desconfortável. Mas eu acho que às vezes tem que Não, ser mas, assim, mas senão... tens de ser assim, senão dás em tolo. Yeah, tem que Tá, ser. é um às, facto. às vezes tem que ser assim. Pá, eu entro logo em stress, eu quando recebo um trabalho é tipo, já estou a pensar o que é que vou fazer no trabalho. Pá, eu odeio quando estou, imagina, gravei uma música e querem que eu misture, querem que eu misture a música. Eu pergunto, para quando? Eu odeio quando me dizem, tens tempo. Pois eu nunca Pá, faço. para mim tem tempo, então daqui a 2 anos entrego-te isto. Pá, Exatamente. ou tens tempo, se tenho tempo, eu tenho muitas mais coisas mais interessantes para fazer acima disto, se calhar. Claro. Pá, eu Exatamente. prefiro que me digam, pá, olha, preciso para daqui a uma semana. Que assim um gajo, Pois é. E já organiza isto melhor. e daqui Já a uma semana está entregue. consegues Agora, organizar. tens tempo. Isso é quanto? São 3 dias? É um mês? 2 Não, meses? não consegues organizar-te. Não. Também já tive um bocado isso. Eu lembro quando o João me pedia para fazer as músicas, eu fazia tipo uma semana antes. Eles tens até dia 21. Eu tipo, dia 19 estava lá eu a dar, tipo, a mixar um álbum todo. Em 2 dias e está a andar. Mesmo mega. Toma lá, João. Pá, mas isso trabalhar sob pressão, eu acho que trabalho um bocado mal sob pressão. Estou completamente. Eu acho que. Tu não fazes nada sob pressão. Não consegues fazer? Pá, eu preciso mesmo de organizar. Eu recebo o trabalho, ok, eu vou-me organizar. Eu sei que, por exemplo, vou ter uma frequência daqui a uma semana, vou ficar para a frequência. Depois da frequência, ainda tenho 3 semanas para fazer o trabalho, mas vou começar já a adiantar. Eu lembro, Isso é fixe, Eu lembro- és pragmático. Exatamente. começas Pá, ali a tens pensar, paciência analisar. para isso ou não? eu lembro que eu recebi um Eu trabalho. Fazes Eu sou bem, mais fazes como tu bem, dizes. estás a ver? Não Porque dá. depois não entras em loucuras. Pois é, tipo, é controlar a minha ansiedade, senão. Opa, mas sabes Tu és ansioso?
Tu sofres de ansiedade? É assim, acho que. É Olha, assim, eu não digo. mas tu pareces aquele pessoal que estás a ver. Está-se na boa para tipo, tudo, não é? eu já te disse hoje. Mas tipo não sou surfista, completamente. não é? Com um chapéuzinho e tal. E tal. Hey, my man, como é que é? Eu acho que esse tipo de Mas pessoa acho- sou mais eu do que ele. Exatamente. Pessoa mais Mas eu calma. tento ser assim porque eu consigo organizar a minha vida. Se eu não conseguir organizar a minha vida e quando há coisas fora do meu controle, aí sim Sim, a a pessoa ansiedade, faz muitos a planos. ansiedade começa, mas eu normalmente Eu também planeio. sou assim um bocadinho. Eu Ou seja, lembro- tens de ter sempre tudo contado. Também não claro. gosto, praticamente. muito de Eu- coisas em cima da hora. Opa, Eu eu lembro- não gosto em cima da hora, mas às vezes, depende do trabalho, prefiro que me digam em cima da hora do que com muita vontade. Assim tu ficas logo. Eu tenho um problema, é que eu acho que ou é de confiar demais em mim mesmo às vezes, eu se tiver um bocado de tempo, eu aproveito esse tempo, aí tenho 10, Exatamente. aí estes 10 minutos eu posso não fazer nada e eu não faço nada. Mas eu sou como tu. Eu aproveito todos, é, assim, Ou ainda um bocado. hoje. Eu tenho uma música que eu tenho de acabar até amanhã. Para E entregar estás amanhã. aqui, Eu estou aqui. E além disso, o que é que eu fiz hoje? Eu dormi quase o dia todo porque eu estava cansado. Espera aí, a pessoa que está a precisar disso sabe bem ouvir essa história, vais a desgraçar. Isto só sai na terça-feira. Mas amanhã tá está pronto. entregue. Amanhã Amanhã tá está Isto só sai na entregue. terça-feira. Não, mas, Pois é. não, mas amanhã boa. está pronto isto. Eu nem que passe amanhã o dia todo agarrado àquilo. Entregue. À noite aquilo vai estar entregue. Agora, Não pá, eu sou um consigo. bocado assim. Está a pegar fogo. O homem está a mandar mensagem quase todos os dias. Tá, mas eu disse que lhe entregava no domingo. Domingo vai Domingo estar está entregue. lá. Pá, mas eu. Antes disso, domingo, pá, olha, à se meia-noite. sou der- muito. Eu lembro agora no início do verão, eu para organizar o meu verão, o pessoal ia fazendo planos e eu apontava tudo no Lá está, calendário. eu não organizo nada. O meu calendário está cheio de planos. eu não gosto disso. Eu gosto de, olha, vamos fazer X e X, vamos. Então depois nós marcamos isso. Yeah. E vais falar com a pessoa. Não, Mas preciso- assim, por exemplo, eu a única faço coisa que isto. eu penso é Tu marcas férias. o teu Tipo- calendário todo assim, Não, bonitinho? eu vou explicar. Eu marco eventos, por exemplo, eu marquei com os meus amigos. Vamos de férias final de agosto. A minha semana final de agosto diz, férias com os amigos, Ok. pronto, no sítio. Ou dia, por exemplo, a mim disseram-me agora há pouco, dia X vais trabalhar. E eu aponto, X, trabalho. Está a perceber? Porque assim eu consigo me Não, organizar com o trabalho também faço isso, né? Porque o trabalho eu não Claro, posso faltar. e pá, Yeah. eu lembro, por exemplo, eu lembro que aquele trabalho que eu tive a falar, que eu andava pela rua a pensar. Hã? O trabalho para a faculdade, que eu sou um bocado. Pela rua, não era em casa. Era em casa. Ele na rua Yeah, yeah. direita. Era por todo lado. Eu de Lijão já na rua direita a pensar. Pois, se calhar vou para Boa tarde, Tiago. Eu Não, lembro, agora eu não. lembro que eu recebi esse trabalho no início de maio, e maio, pá, pelo menos a nível académico, tem queimas. Tem muitas queimas, o pessoal é. sai, Exato. bebe-se, Claro. não trabalha. Estavas a contar em fazer isso. E exatamente, eu tinha o É trabalho. importante. eu tinha o trabalho- Marcar na agenda. Borracheira. No dia 13 de maio, parte. vou... Exato, estás a ver? Isso é Está a importante. perceber? E não, mas era aquela coisa, ok, eu Opa. tenho até ao final do mês para entregar. E eu tenho uma semana de certeza que não vou trabalhar porque voltar a. Ou seja, pronto, nesta queimas semana e- posso apanhar 5 Exato. borracheiras, mas tenho que trabalhar 2 dias. Eu lembro de receber o trabalho, eu começar logo a pensar nele e eu logo começar a fazer. Eu queria ter o trabalho todo feito até à queima, que eram 2 semanas. E eu meti na minha cabeça e consegui fazer o trabalho todo até à queima. Ainda me lembro Depois disso. Tu não apareceste aqui durante 2 semanas. foi, eu esqueci, eu dei tryhard naquilo, consegui fazer o trabalho, aproveitei bem a queima. Enquanto tinha amigos meus que estavam tipo 2 dias antes ainda a começar a fazer, eu pensei, não conseguia. Nunca, para mim eu nem conseguia aproveitar a queima se tivesse que pensar no trabalho. Oh, mas mentira. Com a borracheira não pensavas nisso. Pá, claro que não, mas tipo, depois no dia a seguir sentia-me Yeah, eu péssimo. acho que é da Sim. tua cena, eu, por exemplo, nessas coisas que normalmente tenho, És um bom sou bué rapaz. calmo, Não é? Yeah, não há eu- problema. Pá, não Eu consigo. sei, ei, tenho isto, eu disse, ei, tenho 7, eu tive literalmente no espaço de 2 semanas a entregar 7 trabalhos. Pois de facto, eu estava a Eu- exagerar 2 semanas, mas afinal Mas é foi, real. eu cheguei lá e disse, tenho que entregar, ou tenho segunda 1, terça 2, assim, uma Mas cena. ela dizer isto na boa. Sim, isso. Mas tipo, a cena é, eu tinha, imagina, sabe o que é eu dizer isso na semana antes, com metade desses trabalhos que eu não tinha começado ainda. Não era literalmente, opá, está avançado, eu vou acabar. Eu ainda tenho que começá-los a fazer. começá-los. Exato. E a cena é que eu estava bué calmo. Claro que depois ao fazer é sempre aquela. A cena é o meu nervoso, acaba por não ser assim tão nervoso. Pois é, tu Mas eu- consegues-te manter bem tranquilo. Mas eu sou um bocado como tu. Eu também pode estar tudo a pegar fogo, mas eu é tipo, Mas é vocês no momento de pressão. Calma. Eu no momento de pressão conseguem no dia manter a isto está calma. lá. Conseguem Yeah. pensar, ok, eu ainda vou conseguir fazer. Tipo, a eu não. cena é, eu estou nervoso, só que às vezes se calhar não é aquele nervoso que eu estou todo perdido o que é que vou fazer. Exato, Eu estou exato. nervoso e se calhar já faço coisas mal porque estou nervoso, só que o nervoso até acaba por ser controlado. Até- percebes? Mas aí o que o Tiago faz, se calhar, é uma boa maneira para quem sofre de ansiedade. Mas eu acho que É a só minha faz maneira de tudo isso. controlar a minha Exatamente ansiedade. saber controlar, porque às vezes o escrever pessoal tudo, isto entra em ruptura
não é? Porque sabe que sofre desse tipo de problemas, não é? Uhum. Mas como não tem organização, não é? Claro, fica ali. Entra em ruptura psicológica, Burnout. porque começa Exato. a embrulhar tudo, datas e mais isto não consegue acabar e que há uma altura em que realmente arrebenta. Depois Tu, esquece. tu pá, como conheces-te bem, Exato, não é? pá, Já precavês dessa Porque- situação. Mas eu e acho, que organizas. eu acho que isso tem as duas. Também tem outro problema, que é no caso dele, uma pessoa mais ansiosa que organiza tudo. E o mal disso é, imagina que ele tem isto tudo organizado e de repente, olha, do nada eu tenho que fazer isto no meio. E ele entra em parafuso, provavelmente. Provavelmente já começa a ficar um bocado Não tá- ansioso, não tá a começa Eu, a pensar ficar mais mais ao ansioso. imprevisto. eu acho que Ou às vezes, imprevisto. eu Ou acho que às imprevisto. vezes as pessoas depois organizam tanto que aquilo tem que estar organizado quase ao minuto. Sim. Ao Exato. minuto ou ao segundo tem que estar organizado. Algo sai disso e já fiquei agora. Há pessoas assim também. Também é Claro. verdade. Também não sou Há assim pessoas tão- que no dia antes é tipo, eu amanhã vou acordar às 8, às 9 Sim, vou estar em organiza. sítio, que é para às 10h30 estar não sei aonde. Pá, eu É isso uma não boa consigo. maneira de organizar. Eu isso não Há pessoas consigo. que funcionam assim. Por exemplo, é a minha maneira de controlar a ansiedade. Claro que se houver um imprevisto, é assim, eu tento controlar e tento fazer aquilo da maneira mais descansada possível, mas claro, pá, eu já passei tipo dos anos anteriores que eu lembro-me que depois tinha que ir ali, e eu não me lembrava das coisas porque era tanta coisa na minha cabeça, porque eu lembro que estava num sítio, estava tão focado naquilo que me esquecia que tinha ir a outro sítio, tinha um concerto, não sei o quê. Pá, que isso para mim havia alturas que eu começava a entrar mesmo em não era em burnout, acho que burnout é um Isso é um é um isso- extremo, isso mas entrava é. em muitas ansiedades. Opá, eu É. para evitar isso eu tentava Organizava-se. comecei-me a Sim, organizar. faz sentido. Sim. E Comecei-me- fazes bem, não é? Sim, de facto, Pá, mas isso aí cada um depois tem o seu método de trabalho. E acho que Exatamente. isso de ser organizado, toda a gente devia ser. Eu também devia ser mais organizado às vezes, eu sei isso. Completamente. Simplesmente, opá, eu consigo manter-me sempre calmo e deixar andar. E, Exato, e é aquela gente, tem corrido bem. É isso. Não é? é, de facto, Pá, mas- pá, Se qualquer qualquer coisa, coisa, opá, passa-se uma noite inteira a Se é o fazer um melhor, trabalho. se é o melhor, não é, mas opá, tem a corrido equipa que bem. ganha não se mexe. É um bocado isso. Não é? A equipa que ganha não se É um mexe. bocado. Vamos lá por aí. Por amor de Deus, mas Tu não falaste que ias sacar uma teoria qualquer hoje? não, eu não ia sacar uma teoria. Tinha uma pergunta para, Ou para o isso. professor. Vou buscar aqui a pergunta. Oh meu Deus, É uma está pergunta escrita. que- Pergunta. Ele tem tudo escrito. Professor, eu tenho tudo, eu tenho Lá tudo. está, faz parte. Esquece-me que ele é organizado. Meu Deus, eu não tenho dá. tudo Oh meu escrito. Deus. Foi no outro dia, estava tipo a ouvir uns clássicos. Os clássicos. Estava a ouvir os Beatles e não sei o quê. Mozart, Beethoven, Pessoal, quando você era novo, Quando era Tartini. novo. Beatles. Beethoven, Quando eu tinha 20 anos. Yeah, você ouviu um Frank Sinatra. Sim. É isso aí, mas pronto. Eu estava a ouvir uns Beatles e eu lembro-me uma altura de ver um documentário sobre os Beatles em que eles falaram, eles tiveram a altura de rock and roll, certo? Aquela parte mais inicial de pop, e depois eles começaram a entrar numa parte mais experimental, né? Que foi a parte Ok. do Sgt. Walner's. Sgt. Pepper Lonely Hearts Exatamente, Club pá, Band. não- Aquela capa linda. é muito linda, a capa é muito bonita. E eu lembro-me que eles nessa altura tinham feito uma viagem à Índia, onde experimentaram pela primeira vez LSD. Ok, mas isso estás enganada. Mas eu já te explico. Podes explicar Não já? foi a primeira vez. Já foi a segunda ou a terceira. Podes Bem. explicar, podes explicar. Yeah, essa primeira vez que eles experimentaram LSD foi, por acaso, segundo o John Lennon contou, foi numa ida ao dentista. Faz sentido. Yeah, eles foram ao dentista e Para era as um dores? dentista amigo. Yeah. E então, porque o LSD na altura nem era comercializado, o pessoal arranjava aquilo de uma forma. Ainda não é soro. Tipo soro. Espera aí. Tipo soro fisiológico, basicamente. É comercializado, não legalmente, mas é Ok. comercializado. Não, na altura havia os. Há medicamentos que usam assim. Sim, mas na altura dos anos 60 havia aquelas que era o. Agora já me esqueço o nome, mas eram os encontros, não é, que o pessoal fazia. Então. Encontros hippies. Hã? Era dos Putz. Não, Woodstock. os hippies sim, mas antes disso. O Woodstock Ah, é antes ainda. já é o fim. Já Já é o fim. Ok, já é- ok. Foi a ruptura. Exatamente. Estávamos a falar de 66, Ok, 67. ainda cedo. Que era o Love-In, em que os Grateful Dead normalmente tocavam e então eles pronto, punham ácido, não é? Que eram umas gotinhas em várias coisas. Vá lá, eu não percebo nada de drogas, só estou a dizer aquilo que me falaram. Exato. Professor a falar muitas Pronto, ok, gotinhas. politicamente correto. E realmente o John Lennon com o Harrison foram ao dentista e então era amigo deles e disse, epá, queres experimentar Pá, estas yeah, eu também coisinhas já ouvi fixe?" essa história. Yeah, e o gajo lá pôs num cubo de açúcar e sem Ainda eles por cima. saberem. Eles. Eles não sabiam, estás a ver o que era aquilo. O gajo Estava a ver simplesmente tudo pôs laranja. aquela cena e ele a pensar, bem, e deixaram o pop com isso. e então fizeram a primeira trip. Mas isso já foi muito antes da Índia,
que foi É isso. isso, Mas, que eles- foi eles, o mas êxito. essa ideia ainda inspirou-os a fazer esses álbuns. E é que mesmo aquele Não, antes, inspirou o White Album. e aquele álbum, não inspirou aquele álbum anterior, pá, já não lembro do nome dele, que eu tenho Sgt. Pepper. não, tem a Strawberries, não sei o que Revolver. é. Isso é o período de 67. Começa com esse single, estás a ver? E vai Foi eles- depois E- para o Sgt. Peppers e Magical Mystery Tour. Estás a ver? Até Exatamente, 68. é exatamente. E Yeah. eu acho que foi mais ou menos essa viagem para a Índia. Não, isso foi depois, no ano seguinte, em que eles realmente. O senhor estava a destruir completamente. Oh, pá, desculpa. O senhor Opa, é dele eu vai isso aí, mijar. eu sei. Eu só estou a aceitar, que eu não sei se é verdade. eu estou Não, a é aceitar. verdade, é verdade. Eles simplesmente estavam de 65 a 66, 67, completamente, não é? Pensavam que as drogas era o caminho e depois achavam, Mas começaram eu- a achar que não. E então foram para a Índia para tentar estudar a meditação Certo. Ok, transcendental. Que é para se com- drogarem sem se com drogar. Maharishi Yogi. certo. No fundo. Basicamente. Claro, mas não funcionou, não é? Mas a minha pergunta era, pá, eu estava a pensar nisso e eu gostava de saber de que maneira é que as drogas influenciaram meio que o rock and roll dos anos 70 ou dos anos 60 É e meio que isso. a criatividade deles. Essa é uma pergunta um bocado difícil Porque- de responder sem ser apologista para o uso da droga, estás a perceber? Claro, não estou aqui a. Mas eu sinto que. É que os grandes clássicos foram quase todos feitos com drogas, não é? Pois, exato, eles estavam. Mas também acho que há as duas vertentes. Sim, há também. duas vertentes. Porque também depois há aquelas bandas que eram fixe, depois perderam-se um bocado nas drogas, deixaram e quando voltaram estavam até superiores ao que eram antes. Pois, Sim. exato. Há bandas dessas, há de eu tudo. tenho- eu tenho Mas uma sim, a maior filosofia. parte delas há essa base. Tem não é? uma filosofia, é como qualquer dependência, não é? Quando tu tens aquele primeiro experiência, é tudo muito fixe. Depois Certo. da experiência vem O a vício. dependência, o vício. E a quando partir daí tudo vai grava. tudo, A partir é. daí, Tens o exato. perfeito exemplo, não é? Com os Rolling Stones, por exemplo, em que realmente tentaram naqueles álbuns gravar há um álbum muito bom deles que é o. Agora estava a falhar o nome. É aquele que tem a retrete. Ah. A capa do disco. Como é que se Sim. chama esse álbum? Eu não sei o Estás a ver nome, como é que mas sei dele? qual é, eu sei qual é. É famosíssima. Como é que põem uma capa de um disco? É. Uma casa de banho completamente Eu acho que suja. aquilo até aquela capa Incrível. chegou a ser censurada. Chegou, sim senhora. Chegou a ser censurada. E tu tens o Brian Jones, que era o guitarrista, em que realmente, enquanto que o Keith Richards, Mick Jagger e o resto da malta conseguia controlar-se e serem criativos, não é? O Brian Jones estava completamente afundado em drogas e Portanto, realmente ele não conseguia faleceu. fazer nada. Sim, eu, por exemplo, Ele foi o primeiro a falecer da banda. Sim, exatamente. Bueno. Não conseguia fazer nada, estás a ver? Por isso tens aí o perfeito exemplo de que nem sempre as E coisas olha, são boas. Claro. E olha que o Keith Richards também é um bocado E, por exemplo, drogadito, né? no- Mas- Sim, Mas, sim. ó, mas realmente, quando precisa ser produtivo. consideramos que determinadas substâncias conseguem-te atiçar a tua inspiração Sim, e sim. a tua mente, e há outras que te destroem. Por exemplo, Exatamente, nos Pink Floyd, do álbum The Wall, que foi o último da Golden Age deles, o teclado, apesar de ainda ser o Richard Wright, ele já só estava como músico contratado, porque literalmente eles expulsaram da banda, Sim. porque ele já estava a um ponto também completamente descontrolado, e depois só foi, olha, precisávamos de alguém para tocar aqui umas cenitas, Yeah. e ele foi, mas já não era, e aquela cena, tipo, ele estava mesmo no topo. E o The Wall foi o álbum que foi, e já foi um sim. caso em que tiveram que mandá-lo embora. Yeah. Eu acho que tem tudo a ver com o meio ambiente em que nós estamos a Sim. viver. Se, por exemplo, Exato. se tu estás a viver uma época onde realmente é como foi os anos 60, não é? Em que era tudo inocente, começou por ser assim, não é? Em Era que- tudo novo, em- né? No fundo, Sim, quase. em que tudo isso. era novo e tudo era pá, espetacular e tu inspiravas-te. Se tu estiveres nesse ambiente, tudo que tu tomares ou não tomares, não interessa, te vai influenciar de uma maneira positiva. Mas se o ambiente em que tu estás se for assim um bocado em declínio, não é? Sim, Como sim, por exemplo sim. os punks, por exemplo, não é? Em que realmente usavam Completamente. substâncias também ilícitas e na verdade só tinham raiva, não é? Exatamente. Pois, Percebe? claro. Era outra forma de exprimires aquilo que tu queres Ou queria fazer passar para ou o público. criativamente, Sim. não é? Era com raiva, com violência, não é? Sim. Claro. Por isso, tu não podes colocar essa questão de uma forma em que és apologista para o uso de alguma coisa para te atiçar a Sim, tua sim. inspiração, estás a ver? Porque é um conjunto Exatamente, de fatores. exatamente. E também, Claro, claro. e que também aquilo que tu realmente consegues suportar. Claro.
Sim. Nunca podes dizer, ok, isto é fixe, malta, façam, porque o que funciona para ti não funciona. Eu por Claro, acaso, claro. por acaso eu tive a ir a feliz a semana passada, dos Queens of Stone Age, que é algo mais recente. Eu ultimamente estava numa fase de não ouvir o Queens of Stone Age e eu vi o Like Clockwork, o álbum é espetacular, que até eu considero se calhar até de todos o melhor álbum assim de consistência. Por exemplo, Sim, tenho sim. Aquele mais antiguinho, o Song of the Deaf, que tenho No One Knows This, que é o Sim. som mais popular. Esse é o Mas que eu este é o que o conheço. pessoal considera o melhor, assim, tipo aquele álbum que tu dizes, ok, todas as músicas aqui são muito boas. Bangers. Sim, e é esse álbum, tu vais ouvir e ficas mesmo, pois. Eu também há, já ouvi. não há uma Pessoal, música má naquele álbum. Já ouvi muito pessoal E esse falar bem. álbum foi feito ao fim de o Josh Homme estar praticamente a morrer. Uhum. E ele ao fim de. Ele praticamente reviveu. E cagou na música, disse, eu não quero mais isto. Uhum. Acabou. A banda foi a volta. O gajo aí já tinha deixado tudo, droga, disse tudo. Também o gajo era do pior. Já não queria tocar mais, foi orar na ala. Ele lá voltou e fizeram um álbum que se calhar até foi o melhor que eles fizeram. De sempre. Apesar que se calhar não é tão popular, mas vais ouvir e ficas, Sim. ok, estas músicas são espetaculares. Sim. Mas é aquela cena, foi o que a pessoa disse, acho que é o melhor a época em si em que eles estão no consumo, às vezes nem é tanto o consumo, mas é a época em si. A inspiração. Olha, por As exemplo, influências. uma banda Sim. que eu gosto mesmo muito, que é o Slipknot. Eles são uma banda que no começo deles, pá, não eram todos, mas grande parte É, deles sim. também Eu já ouvi também histórias andavam disso, metidos nas drogas, não sei o quê. Pá, e vou dar o exemplo do baterista deles, o que faleceu, o Joey Jordison, que para mim é uma referência absurda. Pá, tu vais ouvir os álbuns em que ele nitidamente estava sob efeito de alguma coisa e os álbuns em que ele não estava, e ele, nos que ele já estava sóbrio, é tipo, ele é um deus. Pois. E ele superou-se de uma maneira absurda. Enquanto que, por exemplo, se calhar o guitarrista, que o Jim Ruta, acho eu, já me lembro direito do nome dele. Pronto, um dos guitarristas, pá, foi o contrário. Honesto, eu acho que ele piorou na qualidade dos Mas riffs. também tá a já ver? há pessoas Pá, dizem. eu acho que, Não é? acho que depende da maneira como É, cada é. um E acho também, trabalha. também tu deste o exemplo, por exemplo, no início da nossa conversa dos Smashing Pumpkins. não é? Sim, Falaste no nome da banda. sim, sim. E eu lembro quando eles lançaram o Melancholy and Infinitive Sadness, que é um duplo álbum. Uhum. Para mim, um dos melhores álbuns dos anos 90. O meu pai Tens o adora. Billy Corgan, O meu pai adora Smashing Pumpkins. tens o Billy Corgan, que é um Próximo gajo caso. que não consome nada e é a força por trás daquela banda. Ele é o veículo criativo daquilo. Sim. E tinhas uma banda em que todo o pessoal à volta estava a cair nesse mundo e tinhas o Billy Corgan completamente limpo, Ali a a suportar. ficar bué de chateado com o rumo com que a banda estava a atuar. Tinhas Sim. o Jimmy Chamberlain, que é um dos melhores bateristas de sempre, Sim. a ter uma overdose, e tens o teclista que estava em digressão com eles, que tinha morrido no dia antes. Meu Deus. Quer dizer, e tu tens ali Pá. a pessoa mais que história. criativa dos anos 90 e anos 2000 Era o mais no sóbrio. início, era o mais sóbrio de todos. Pois, exato. E ele criticava exatamente Claro. o pessoal que realmente consumia. Lá está, Claro. depende da atitude das pessoas. Claro, há muitos casos extremos. Podemos falar do Kurt Cobain, da Amy Winehouse. Olha, por Sim. exemplo, Foram- os Mas o Kurt Nirvana. Cobain nunca usou a droga para se inspirar. Não, ele usava porque ele gostava. Ele só. usava a droga Certo. Ele para usava porque escapar gostava. um bocado, para Yeah. escapar. Amy Mas, por exemplo, Winehouse, os Nirvana são uma banda, pá, para mim é uma referência nada de putas, absurda. Pá, yeah. Definiram os anos 90 lá no É. fundo. No fundo. Yeah. Mas imagina, mas eu tenho perfeita noção que eles não são virtuosos. Não são. O mais virtuoso deles é o Dave Grohl. Sim, a nível de. Agora, de Do resto, grunge, vais ouvir a música em si, se for ver qualidade geral musical, é se isso. calhar não a pior Olha, daqueles, Opa, daqueles assim, clássicos do grunge. grunge, a melhor banda para mim é o Soundgarden. Sim, sim, Em, concordo. em termos de Mas, musicalidade. por exemplo, eles eram olha, Agora, muito a que me toca mais é sem dúvida os Nirvana. por exemplo, a falar agora na questão da droga, não é? E aquilo que eu estava a dizer de que a envolvência do meio ambiente onde tu estás inserido, isso influencia-te ou não. Por exemplo, eu lembro que nessa altura a heroína era muito usada em Seattle, principalmente naquelas Eu zonas lembro norte disso. dos Estados Unidos. Que era uma Só zona naquela- mais pobre, Porque não é? naquela altura havia um fluxo de tráfico enorme de crack e de heroína. Sim, não é? sim. E a maior parte das bandas de Seattle consumiam esse tipo de droga. Uhum. E toda a gente sabe que é a única droga que não é recreativa nem é inspiracional. estás a ver? Completamente, sim. Essa simplesmente só- destrói a pessoa. É, só não é? destrói a Destrói. pessoa. E eles usavam aquilo porque, pá, viviam num meio ambiente
onde Era mais realmente era barata. depressivo. Estás a perceber? Seattle até era muito na miséria na altura, não era? Era Não, uma zona- não era a questão de ser o Seattle, porque Se calhar Eu ficou. acho que se transformou nisso. transformou-se ficou. nisso, estás E a ver? as bandas meio que pegaram naquele movimento de Seattle, que foi o grunge, né? Yeah. Basicamente todas as bandas eram grunge. Pá, eu acho que eles fizeram com que Seattle fosse E tipo, basicamente todos Ok. eles consumiam, Integrando. o que é incrível, porque o Mark Lanigan, que falámos ainda hoje, que foi um consumidor durante muitos anos, o Lance Stanley, de Alice in Chains, Também. morreu E só parou aí. da overdose. Tens Só parou quando quer dizer, morreu. tens o próprio E ele Chris andou Cornell anos e também, anos. que Sim. viveu durante tanto tempo sobre essa dependência. Sim. Pá, estás a ver, tens pessoal super criativo Exatamente. realmente a consumir isso só para escapar Claro. das depressões, Sim, das claro. ansiedades. Estão a ver o que eu quero dizer? Por Sim. isso, No fundo, aquele mundo que tu falaste dos Beatles não é o mesmo não é o mesmo do. que Claro. existe agora. Se calhar Ou que já existia dá nos anos já o 90. efeito Já é contrário. o efeito contrário. Claro. Mas a criatividade está lá. E qual era a outra pergunta que querias fazer? Não me digas Não que tem era mais só nenhuma, essa. era só esta. Oh meu Deus! Não eram duas? Não eram duas. Como Eu pensei, assim? Não foi quando você eu fui respondeu à buscar o pergunta. telemóvel, eu pensei, Eu tenho ele tem mais uma lista. temas, por amor de Deus. Não, qual era aquela da centopeia que tu falaste? Isso não foi nenhum tema. Eu pensei que ele ia perguntar por essa. Pá, para dar contexto. Espera, vê que horas são? Só para Não controlar temos o tempo. tempo, não. São 38. Ok, nice. Nós falámos no Eu pensei início. que ele ia me perguntar essa. Do que? Da centopeia humana? Centopeia humana. Não sei como é que ele foi buscar. Não, isso só estavam a relembrar o tempo de estúdio, mas não. Exato, nós estávamos a relembrar porque você Tu tinha falaste aquelas. que da centopeia humana fomos para a condição que eu não queria dizer. Tu é que falaste. Você é que disse, eu não sabia disso. Tu disseste que eu disse, mas tu é que disseste. O que E estava a agora, querer quem é que é perguntar verdade? era que nesse dia de estúdio, mas também tinha-me contado, foi muito engraçado porque você no fundo era o organizador, a pessoa, Ok. ali a pessoa séria ali no meio. O exemplo. E chegou uma exemplo altura a que seguir. estava toda a gente concentrada na gravação e você por trás a contar fofocas a toda a gente. Exatamente, isso foi Era mais extremamente isso, engraçado. Era daí. Ah pá, mas isso já acho que se calhar foi aquele dia em que. Também Acho já que foi o os último, últimos, acho que foi o não último, acho que foi o Tipo, último. Acho que foi o último. Você estava a fofocar com a Kika, portanto. Já a estava Kika era a completamente farto, já estava completamente farto. aqui, que vê lá tudo. última. Já estou a dizer não. Já Estás a dizer nomes. Aqui, Pronto, o pronto. que é que ele estava a fofocar? Não posso dizer, não posso dizer. Não, quem mas estava conta lá a fofocar. cena da centopeia, que deve ser engraçado, não sei. Quanto? Queres falar Senhor, sobre isso? Não vale a pena. É melhor não. não. Yeah, eu acho que Não, Eu acho que é melhor não. É polémico. é nojento, que é diferente. Mas pá, É melhor não. Pá, eu eu não não estava a sei falar quem é disso que é, porque então. eu disse que você tinha umas teorias de psicologia. Ah, ok. Está a perceber? E eu fui dar o exemplo desse dia, em que dei o exemplo que nós falámos da centopeia humana. E você tinha arranjou buscado- logo um tema. É só Você isso. tinha buscado aquela teoria que eu Está a tinha perceber? falado, que foi. Acho que até você falou bem sobre isso. Podes Você falar? estava. Não podes falar sobre essa teoria, não há mal. É assim, Não, porque eu me. É uma teoria de Freud, por isso Pronto, podes é de falar. Freud. Ele gosta de Freud. Não, portanto, então tu deves conhecer a teoria, Que é a teoria. do Édipo. Eu acho que. Édipo, sim. Ok. É que a Tu teoria tens. que- Não é toda- estranho, mano. Toda a gente tem um instinto interno, não é? De querer matar o pai e de querer a mãe. A mãe. Já sei qual é. Já sei Sei. qual é. Bem, o Jim Morrison fala sobre isso. É verdade, verdade. Na música de End, Verdade. é o que ele fala. Pá, isso para mim chocou-me na altura. Chocou-te, a sério. Pá, mas o brutal. Freud nasceu para chocar Claro pessoas. que chocou. É, mas é a natureza humana, não é? Sim. Não. Pá. É? É? Segundo Freud é. Estamos a falar de um espírito mais animalesco do ser Sim, humano. eu acho que isso é Sim. mesmo. Não é? E Foi- tu tens que ver que não é? Isto é uma teoria do Sigmund Freud, em que ele realmente para explicar, e isso dá-se em psicologia, vá lá. Sim. Se tu fores ao foco dos teus problemas, há ali qualquer coisa que ou foi a mãe que me fez isto, ou foi verdade. o pai que me fez aquilo. E é a origem de todo o problema que nós temos. Mas isso é normal, porque quando uma criança quanto é, a mais ser, influenciado. tudo. Exatamente, Claro. claro que nós estamos a falar. Ele falou de uma forma bastante Bruta. bruta, polémica. Pois, exatamente. exato. Sim. Em que por vezes tem. Um bocado mais drástico. Mas- Mas faz sentido. Ele não Faz estava sentido, ele não estava sabe? errado. Mas Exato. isso, Faz isso sentido. resumindo é dizer que nós meio que somos feitos pela nossa infância, pelo que nós E é. temos os nossos pais, não é? O que te acontece acho na que é mais infância fácil vai dizer isso do refletir que- a pessoa que tu vais Do que tornar. dizer que nós temos esses instintos, que isso aí até. Isso até então, baralha uma então. pessoa. É para criar É para criar. para falar. Então eu vou Criar. dar este perfeito exemplo. Ora, Não é? diga. Vou dar este perfeito exemplo. Então, quando a tua mãe te amamenta, não sei se foi o caso, Sim, foi. tens ali o teu primeiro prazer. Certo. Tu és um bebê
E é isso que tu aprendes logo em psicologia sobre isso. Não é que são as sensações. Certo. Por isso é que os bebés gostam. Ok, correto. Certo? Acho que todos os animais é à base disso, né? Yeah, Todos os não animais é? é um bocado à base de Tens sensações. ali uma relação de amor com a tua mãe. Certo. Claro que não é sexual ao ponto de ser sexual, estás a ver? Sim, Mas sim. tens ali um prazer. E é isso que o Freud tentou explicar. Lá está, tens que ter o enquadramento da época, Da não é? Claro, Tens claro. que ver isso, não é? Mas na Não, verdade facto. isso fica inerente ao nosso subconsciente. Ok. E eles têm uma explicação que é, às vezes quando tu não tens o amor de mãe, não é? Claro. Ou aquele Sim, sim, carinho, é isso. isso provoca-te problemas. Aliás, tu vês É os aquela cena assassinos do em Daddy série. Issues. É. Não, ou Isso então é com o quando pai. tens aquelas cenas dos assassinos em série, tu vais Exatamente. ver qual é que é a razão deles começarem a fazer Sim, isso é bem aquilo. interessante. Epá, Isso é bem interessante. vai ver a série Mindhunter. Sim, sim, essa série é Pediste uma muito boa. sugestão, olha aí tens Mindhunter. Essa série é muito boa. Já Não. está dada uma sugestão, bro. Exato, meu, vai ver e então Só tem outra. e o gajo, esse grupo do FBI que é criado, não é? Que faz exatamente ou seja, faz o trajeto ou o perfil de um assassino em série, quando antes não havia. Sim. Sim. O que é que eles fizeram? Isso antes não era, Claro. o FBI não tinha esse departamento. Sim. Então eles fizeram, isso é verídico, é uma série que é uma história verídica. Então eles fizeram uma pesquisa e entrevistas, esse grupo de agentes, aos principais criminosos dos Estados Unidos. Charles Manson, Uhum. Sim. Teddy Bundy e sei lá. Isso é bem interessante. Porque isso aí vai E buscar... então eles tentaram perceber o que é que os levou A fazer aquilo. a fazer aquilo, não é? Claro. E a verdade é que muitas dessas coisas baseavam-se em problemas da infância. Trauma. Mas isso é normal, eu acho que é quando afeta Falta da também. presença dos pais. É sempre coisas assim na Coisas sociedade. assim. Quando a estás pessoa é ver? adulta e acontece às vezes uma coisa má, mesmo que seja má, acho que tem que ser algo mesmo tão tipo, trágico para deixar a pessoa mesmo já, olha, vou matar tudo. É verdade. É um Yeah, facto. Tem que ser mesmo muito, muito trágico. Enquanto é uma Tem que ser- criança, não é a mente- preciso tanto. A mente tem que estar frágil para isso. Yeah, Tem que sim, estar. E exato. é quando tu és criança que isso se forma. Em criança, uma Isso. coisa que quando és adulto é mau, mas é, opa, é E normal. normalmente a Numa imagem- criança não A é. imagem do pai, não é? É muito diferente da imagem da mãe, não é? Em Sim, sim, família, sem dúvida. O pai realmente tem que dar amor e carinho, mas tem que manter isso. Respeitinho. O autoritarismo, se calhar. Tipo alguma. Mas eu acho que isso já há menos agora, se calhar é antes havia menos, mais. sim, mas estamos a Antes havia falar, mais. é o que eu estou a dizer, é o que eu Claro, estava a dizer ao Diogo. uma geração- Aquilo daquela época, não é? Mas se tu Exato, pensares, claro. ainda mantém-se muito isso. O pai tem que realmente ter uma função diferente da mãe, não é? Sim. Por nome existe um bocado esse estereótipo. Que Estereótipos, o exatamente. pai normalmente tem que ser o rijo. Sim, sim. Normalmente. Tipo, Não Isso é tem que estereótipo da ser, sociedade, no mas geral, normalmente Nós, é o nós, que nós é o que quando chegamos à assume. adolescência, eu detesto o meu pai. É. É, Digo a verdade. é, pá, É, porque mas a é verdade é aquele quando que crescemos nós põe percebemos. põe na muita linha. É, que põe na linha. Não é? Mas é aquela coisa, acho que agora já não é Já tanto. não há Não, tanto, já não há então, tanto. sim, já os não há papéis, tanto. sim. com a evolução da sociedade, os sociedade papéis também vão-se... muda. Sim, agora já é mudando. mais. Igual Às vezes, assim, um bocado. sim, às vezes já é mais a mãe, já Yeah. depende muito dos E casos. depois há isso. aquela lá. situação, quem é que veste as calças em casa? É o Exatamente. pai ou é a mãe? Depois há Antigamente Estão a ver, havia muito Isso, sim, ainda há antigamente havia ainda há muito isso. isso. Sim, Isto é quase Não sexismo. é? É, mas quase estás a ver? Sim. Mas é muito. Pá, mas antigamente não havia isso, entende? Claro, antigamente antigamente era é o que que o homem era, manda né? e acabou. Pois, Era o que era. exato. Não Era importa aquele mais estereótipo nada, e- E é um Sim. extremo, estás a ver? E o Exatamente. Freud nessa época foi exatamente... Aos extremos. Ele é um psicólogo, não é? E ele Sim. tentou explicar o que é que acontecia para que as pessoas chegassem a esse Ele tem ponto. ido pelos caminhos mais drásticos. É engraçado porque normalmente os serial killers nós estamos a ver o extremo do cérebro humano. Né? Eles estão mesmo a levar, estão Sim. mesmo a ir ao extremo Exato. e estudar aquilo, o que é que leva a fazê-los. E a verdade é que há Acho- é. muitos que, se perguntares porque é que eles fizeram, eles não te sabem dizer. Só sabem que É. sentiram desejo de fazer aquilo. Sentiram aquele desejo, exatamente. Certo. E Tipo- por vezes, e tu perguntas, e depois porquê é que te sentes este desejo? É porque tiveste a falta Exatamente. daquele de Exatamente. amor e não. carinho. Normalmente é traumas que de é infância. ridículo, estás a ver? Porque é que fazem isso? Só que aquilo já é a mente a distorcer. Uhum. Estás a ver? Claro. Já de uma coisa em que tu realmente consegues banalizar e ok, é quase como tu, antes de entrar em ansiedade, começas, ok, vou pensar, Sim. estás a ver? Eles realmente já perdem o controle. É logo. E aquilo, uma coisa que começa por ser uma coisinha tão pequenina, É. Transforma-se num. num É verdade. assassino em série, não é? É. Nossa. Uau. Uau. Estamos a falar disso como se começa fosse trágico. Mas é curioso ver isso. Tipo, É como o gosto cérebro de mesmo, uma pessoa evolui-se de uma maneira drástica para alguma coisa Eu tão sempre má. adorei saber como é que o cérebro
de uma pessoa Começa- pensa. Começa de um clean e acaba num fuzz. Piada de guitarrista. Não, tinha que Opa, buscar a guitarrista. piada do Bruno Lopes. Isso é que eu comi. A minha Mas piada sim, começa é clean mesmo quando isso. estamos a É crescer mesmo isso. Piada e de acaba num guitarrista, fuzz, que é pessoal. completamente É mesmo distorcido. Pá, que piada de guitarrista. Mas Não, mas é um mesmo isso. assunto muito importante e eu E acho saber, muito interessante. e saber como pá, eu acho mesmo interessante saber, pá, não estou a falar de assassinos e sérios, mas pessoas mesmo normais, saber como é que elas pensam. Eu gosto de olhar para uma pessoa na rua e tipo pensar, será que esta pessoa, o que é que ela faz para ser feliz? O que é que, como é que ela pensa sobre as coisas? Eu Mas acho isso mesmo mas isso é interessante. estranho mesmo, tipo... Por exemplo, já me perguntaram isso, como é que consegues ser sempre tão otimista e tão alegre? Eu não sei, Isso é mesmo. O Tiago está a passar na rua direita e está. Será que aquela pessoa está feliz? Olha, Pá, estás feliz? E eu passo na rua direita, olho para uma pessoa e digo: O que é que tu queres, pá? boa tarde, tudo não bem? interessa. Boas sapatilhas. Tu és muito Poxa, mesmo, fixe. eu pensei, porque é que esta pessoa. Porque Às às vezes eu acho vezes. que tu pensas demasiado. Pá, completamente. E eu Você- acho que você às vezes- e a ansiedade vem disso. É. É, sem dúvida. Mas Quase sempre as pessoas você ansiosas às pensam vezes muito. não pensa tanto. Também. Tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo quando eu ia ao estádio de futebol ia ver o Gil. Aquilo nem é assim muito grande, mas eu pensava, tipo, eu vi esta gente toda. Pá, esta gente toda. O que é que Tem- está Tem aqui? mais uma nada história. para fazer de útil. Não, não mas esta gente toda tem uma. Isto não são NPCs que o governo contratou para estarem aqui. Percebes? Não são bonecos, são pessoas que de facto têm uma história. O que é que está por Pensam trás numa. daquelas Exato, eu pessoas, penso, pá, será Isso que é muito existe filosófico. 7 bilhões de pessoas que pensam de uma maneira diferente? Isso para mim Por isso é é que eu, completamente. Óbvio. eu gosto muito de ler, principalmente livros biográficos. Sim. Pá, gosto muito da parte biográfica da música, não é? Uhum. Que é uma área que eu gosto. É de Mas- perceber o que é que levou a pessoa a fazer Exatamente, aquilo. quando Exatamente. tu tens um artista que tu admiras, não é? E isto pode ser associado a qualquer outra personalidade política ou cultural, tu admiras muito aquela pessoa e eu sinto aquela necessidade de perceber, ok, aquela pessoa que fez algo, não é? Diferente para ficar na Sim, história, sim. o que é que ela viveu para poder ser assim? Exato, isso para mim é Ou o que é que ela... extremamente E na interessante. verdade, acho que em todas as biografias que eu li, só há um anseio de ser algo mais, estás a ver? Sim. Ou seja, sair um bocadinho daquela normalidade. Eu acho que é exatamente isso. Eu estou a ver ali aquela cena do Elvis, do King, do rei, e ele tinha exatamente, eu já vi a biografia dele, e já li o livro também, ele tinha exatamente essa necessidade de ser diferente, estás a ver? Ah, Que eu também, acho também que- já foi sobre isso aqui. Não é? E é interessante perceber o que é que está por trás dessas personalidades. É um bocadinho aquilo que estavas É. a pensar. O que é que está por trás daquela... Exato. Eu não Aquelas penso bem na vidas. celebridade, penso numa pessoa aleatória. Eu também É. gosto de fazer isso tipo comigo mesmo. Por exemplo, pensar o que é que me fez gostar disto. Ou o que é que me fez. Eu acho que Eu acho que tu- isso é uma boa maneira tu, ao de. conheceres um de bocadinho a autoconhecimento. história dos outros, também começas a perceber um bocadinho a tua história. A tua em história. que tudo que às vezes a gente tem na vida Exatamente. não é obtido de uma maneira fácil. E mesmo que tu tenhas as coisas de uma maneira fácil, aquilo que tu tens na vida, e tu, ei, que sorte que tu tens, às vezes essas pessoas também nunca estão felizes. Também é um facto. Estás a ver? Isso é tudo muito relativo. Claro. Percebes? Isso acho que é uma- E acho que é uma boa maneira da gente também Autoconhecer-se. autoconhecer-se. Autoconhecimento. Exatamente. Acho que isso é muito importante, na verdade. Porque nós normalmente, quando vemos a felicidade dos outros, nós ficamos um bocadinho invejosos, não é? Sim, também queremos, né? Digo a verdade, ei, pá, que sorte que ele tem. É verdade, é verdade. Não é uma inveja má, simplesmente é um Não. facto. É um Não é? desejo. É um Um bocado de desejo desejo. também de ser assim, não Também é? de ter aquela E felicidade, nós, exatamente. se calhar, depois vamos conhecer a história daquela pessoa e dizer, isso. Afinal, não é bem, Afinal, afinal, não é bem assim. E eu acho que isso é extremamente Mas interessante. sei, Perceber as o humano pessoas. tem E muito acho essa que coisa tu de tornas-nos cobiçar. mais humanos também. Sem não é? dúvida. É. E às vezes conheço uma pessoa ou um colega e à medida do tempo vou percebendo o que é que leva a ter aquela personalidade, o que é que leva a fazer determinadas ações. Pá, isso para mim é extremamente interessante. Aconteceu muito agora em Coimbra, que eu agora entrei em Coimbra e conheci muitos amigos lá. Pá, e perceber porque é que aquela pessoa é assim, porque é que aquela pessoa, pá, tem um bocado mais de feitio, nota-se naquela pessoa tem um bocado mais de feitio, mas porque é que ela tem? E nós, à medida que vamos conhecendo a pessoa, vamos conhecendo um bocado a história dela, nós vamos percebendo que se calhar até faz sentido ela ser assim. Pois. Está a perceber? Isto aqui, pá, isso para mim E acho segurança fascinante. e série de Exatamente. coisas, normalmente é uma fachada que é o que fazem. Claro, Normalmente claro. esse pessoal é assim. Exatamente. Acho que isso é Quer muito fascinante. mostrar algo de imagem, né, para fora, normalmente é uma fachada.
Claro, Sim, claro. por norma, sim. Por norma, Ainda mais sim. agora com as redes sociais é. Pá, as redes sociais As é redes um sociais ridículo é nisso. brutal. As redes sociais é ridículo. quase toda a gente a fazer de conta que é uma pessoa e outra pessoa a fazer de conta que é uma pessoa para ela mesma. Assim, Yeah. é tudo. E toda a gente é É feliz um nas mundo de redes sociais, ilusão. não é? É tudo um mundo Toda a de gente ilusão. é muito feliz. É, foi até meter é tudo aquela ilusão. tela preta nos stories. Aquilo às vezes é quase Quando uma... vem um story preto já sabes que já é triste a pessoa. Mas só é triste durante 15 segundos. No story a seguir já está na praia. Eu- Depois- eu- ou fazer um depois patrocínio é que metes para um o- gosto. Completamente, eu acho que Tipo, eu gosto que estejas infeliz. Exato, Oh, meu Deus. Yeah. Eu já pensei em não meter mete gostos uma nenhuns. foto do cão a dizer o meu cão faleceu, não sei o Tipo, que ia bem, esta pessoa afinal não é assim E tão tu vais feliz. lá e metes um like, partilhas no teu story e dizes que fofinho. Yeah, E depois vais ver, aí tive 50 mil likes. Yeah. Uau. Pá, As redes sociais são perigosas, São perigosas. nisso. Ah, tu nisso, dormiste, não nisso. foi? Quem foi aquele? Foi o Tiagovski, não foi esse? Que o pai morreu. O pai morreu e ele E ficou... ele foi, o pai dele morreu. que eu descobri Quem? live, Quem? não foi? É um que é youtuber. É Acho que ele, youtuber. acho, ele agora não sei se ainda é, mas ele antes era youtuber. É, ainda é. E ele, Acho e o pai dele morreu. E o pai, pronto, É claro. português, estás a falar um Sim, Ele sim, é português, é é português. português. Ele fez, o pai dele morreu, pá, lixado, ele depois fez um vídeo a falar disso. Pronto, que é o clássico agora, fazem um vídeo. Mas o vídeo ao início até estava a ser normal, opá, coitado, ele a falar, o pai ter morrido lixado, Estava coitado dele. solidário com ele, não é? Sim, depois de repente, Ia bem. e ele do nada diz, mas o meu pai sempre me apoiou nisso e não sei o que é por isso, e começa a fazer publicidade de uma coisa. E ele aproveitou. verde. Ele aproveitou. Era a Prozis. Era. Era a Prozis. E ele, O meu pai morreu, mas comprem barrinhas de e ele proteína. aproveitou-se do vídeo, o vídeo era, a descrição do vídeo era quase, olha, o meu pai morreu, estou triste, e o vídeo era ele, olha, comprem coisas da Prozis. Yeah, isso é muito estranho. Para mim, Eu vi isso e fiquei, como é que é possível alguém fazer isso Sim, e que é um bocado achar... desumano. O que é que o Sigmund Achar que é Freud normal. ia dizer sobre esta época que estamos a viver? O Freud ia de matar-se. Completamente. O Freud Pô, ia suicidar-se ali em Isso é muito Barcelinhos. estranho isso, não Eu é? por acaso eu não sigo, mas eu vi aquilo e fiquei, como é que é possível alguém Pá, fazer aquilo e é achar, mesmo- pá, isto é normal. Pois alguém, aquele pessoal que o adora, ei, coitado, tipo aquilo não dá pena, aquilo chama altura não dá pena, só diz, ele vê-se que ele não quer saber, ele quer é vender. Ele só quis fazer um vídeo com uma thumbnail para chamar a atenção. É, E ele só aproveitou, o pai dele morreu, ele pensou, olha, espetáculo, já tenho aqui um tema Isso para é pegar mesmo. para hoje. Dá para Acho que isso chamar é a mesmo atenção. mau, isso é mesmo... Mas há É que pessoal dá assim, isso. para Eu mim, fiquei yeah. mesmo chocado. Eu vi isso, pá. que aproveita incrível. tudo. Tu viste isso também? Vi, também me apareceu, pá. Pá, Eu achei hilariante, na verdade. Aquilo Eu chama, achei é tão, hilariante. é mesmo um Mas ponto que é ele dizer, ridículo. comprem Prozis? Foi Foi mesmo isso? ele a mostrar, Yeah. ele, tipo, ele mesmo com aquela Códigos voz com de Tiago quem chorou durante 2 horas a dizer pai, tenho aqui este pãozinho integral e não sei o quê. Mesmo, tipo, parece que está a mostrar as Pãozinho compras. integral. Só a mostrar, ele Ai, começou a meu mostrar, Deus. eu comprei isto, fiz aquilo. Está a perceber? E isso no vídeo que o pai dele, a fazer que o pai dele Pá, morreu. para mim, Opa, é... Pronto. Yeah, eu nunca vi isto é esse real. vídeo. Esse vídeo, eu claro que eu fiquei, Eu o que mando, é depois isto? mando. Podes mandar. É mesmo um ponto Está a que eu perceber? fiquei, o que é que o pessoal chega? Yeah, isto é redes Também sociais. agora ultimamente aconteceu um vídeo, esse aí também deu muito, não sei se vocês viram, mas esse foi uma, acho que ela era youtuber, uma mulher, ela é inglesa ou o que, ou americana, e ela fez um vídeo, acho que ela fez merda, acho que era uma cena a ver com coisa de crianças e não sei o quê. E então ela fez um vídeo e pediu desculpas. Mas, e então o vídeo dela, um vídeo de 12 minutos, ela a tocar o ukulele, Oh, puta que a pedir desculpa. Mas então o vídeo explodiu completamente, o pessoal ficou, o que é que esta gaja está a fazer? Porque ela fez aquilo e naquela. E o vídeo começa ela a cantar e a dizer, bem, a minha equipa recomendou-me para eu não fazer não fazer um vídeo a pedir desculpas, mas ninguém me disse nada de eu não poder fazer um vídeo a cantar. E então o vídeo. a pedir A pegar desculpas. na desculpa. Então o vídeo dela é um vídeo de 12 minutos. Ela quase a dizer que o pessoal que está a dizer que ela, o que fez que era bué mau, eu não tenho bem a noção do tema, mas Sim. acho que foi algo até relativamente grave. Ela estava quase toda a gente que o pessoal todo é que era uma merda e ela é que estava bem e que aquele vídeo era uma desculpa na mesma, porque pronto, tinha que ser. Sabes que houve também uma TikToker, pai, acho que foi no ano passado 2 anos, uma cena, qualquer cena, que ela foi acusada por assédio. E acho que ela foi uma cena Já também não, do sei género. já não sei qual é que era o tema, mas ela foi acusada de assédio. E ela fez um vídeo de desculpas. O vídeo de desculpas era ela a dançar e com aquela voz off dela, tipo com frases de superação, e a dizer que todo mundo erra. Não sei. E Ai, foi um meu vídeo Deus. tipo de 1 minuto e meio dela a dançar balé. Ali foram um pai E do. foi tipo. E que é? Eu não percebo esses vídeos de desculpas. Muitos youtubers já Isso fizeram. existe. Existe. Isto é uma coisa. Ah, um no padrão. YouTube, É, um no padrão, YouTube agora é é. um clássico, é o pessoal aproveita quando Faz faz merda. algo de merda ou assim, para olha, Yeah. espetáculo, é um vídeo. Exatamente. Então faz, e dinheiro. normalmente são sempre tudo os um vídeos vídeo. que têm mais visualizações, porque o pessoal vai ver a pedir desculpas
e depois tem ali um vídeo que explode completamente. Alguns até ficam conhecidos e aproveitam a situação de olha, eu fiz Exatamente. merda e nem explodi mais, agora não sou mais conhecido. Exatamente. É exposição. Isso é muito estranho. É aquela coisa, publicidade nunca é má, é quase isso. Exato. A ideia É deles. publicidade gratuita. Yeah. Basicamente. E então essa aí do ukulele, ela explodiu completamente porque o pessoal ficou, isto foi tão ridículo um ponto. O pessoal foi Cara, depois ver. o pessoal a fazer outros vídeos, houve uns que até fizeram um vídeo que era o vídeo dela corrigido, e era um vídeo de 2 segundos em que pegaram uma parte em que ela diz I'm toxic ou lá o que é, e só meteram isso. E tinha- Ela I'm dá o toxic. ukulele, I'm toxic. E assim uma cena do género e acaba, e ela, pronto, corrigimos o vídeo dela, e era isso. Pá, é hilariante, eu adoro isso. E se calhar ela ficou toda contente, porque aquilo teve visualizações. Visualização- Olha, por exemplo, eu não fazia ideia quem ela era, eu não sabia que ela existia. Eu Fiquei continuo com sem saber. Olha, honestamente, eu já não sei quem é. Vocês Eu já não acham- sei, mas não acham conheço a cara só. que às vezes isso, quando começa a ser um padrão, as pessoas já começam a fingir. Sim. E vão fazer sim, esses sim, vídeos. sim, Eu acho sem que vejam dúvida. muito drama. Claro. Eu acho que a maior parte dessas coisas são simplesmente inventadas. Eu acho que muitas vezes aquelas. Sim, aquilo é Não guião. sei. Sim, eu acho que muitas É vezes guionado. aquelas confusões que há de YouTube, daqueles youtubers Isso e é foi assim, tudo planeado. é tudo planeado. Tudo. E Aquilo lá pessoal- no fundo, estava o WWE que dá um Exato. super Quem? popular. Quem? O WWE Wrestling. Wrestling. Em que havia a wrestling. história, havia o The Rock, WWF. o The Rock era o babyface, o herói, e depois havia um gajo qualquer na altura que era o mal da fita, e depois havia coisas, pegavam, não sei o que, era tudo feito. Agora nós literalmente estamos a ver isso constantemente. Quando era miúdo adorava Aqueles para isso. dar murros, davam murros, não tinham com o pé no chão. É, não isso tinham lá, barulho. no, lá no fundo da internet é o wrestling. Eu- Só não tem a parte da porrada, mas o resto. Eu, por acaso, eu era fã do wrestling também, mas quando comecei a perceber que aquilo era fingido, eu Desligou, né? desliguei. Era mal, mas Assim, porque perde a não, eu queria piada. acreditar. A cena é aquela coisa, nós temos que acabar a começar a ver aquilo Yeah. com quem? Nós estamos a ver teatro, ou lá o que é. Lá no fundo é um bocado. Hoje em dia Teatro. está pior aquilo. Ainda está mais feito, ainda se nota mais que é Sério? feito. Ah, hoje em dia Aquilo é tá. assim, Só se o Jake Paul tá lá, é o assim, Jake eu Paul, devia- Logan Paul. Logan Paul é... Yeah, ele está lá, mas ele vai de vez em wrestling. quando. Ele, por acaso, ultimamente, do nada, porque depois o YouTube tem todo aquele algoritmo, não é? E eu, do nada, agora o YouTube é assim: você abre um vídeo, 500 daquele tipo. E eu, sem querer, vi um vídeo de wrestling. O meu YouTube neste momento é wrestling. Então, eu, mesmo que eu não quisesse, eu já estou a par do Já tudo que está a aparece ali, acontecer. é. E aquilo. É aquela cena, tipo, eu sei que aquilo é falso, não é? Apesar que, ao mesmo tempo, a parte da porrada em si, o murro é falso, mas quando o gajo atira-se de um escadão para sim, cima aí- dele, aquilo não é falso. E, honestamente, eu vejo aquilo gajo e cai. aquilo mete-me a impressão bem que eu não sei como é que eles não se aleijam. E acho que eles às vezes aleijam-se mesmo. Pá, eles Yeah. são- eles são treinados para saber cair também. Sim, mas mesmo assim, tipo, eu Mesmo vejo eles assim, às vezes assim de porradas, tipo, com o peito todo em sangue. E aquilo não é não. sangue, Não, aquilo é é mesmo. verdadeiro, E aquela cena eu comecei a ver, e agora começando a ver e pensar, opa, estou a ver como se fosse um filme. Por exemplo, tem lá certas, quase que eles chamam os fios, que é um gajo está a porrada com o zangado com o outro. E se for ver aquilo como um filme, alguns têm histórias muito boas. É uma história. Completamente. Tipo, eu não vejo aquilo, eu agora às vezes em quando vejo, e eu não estou a ver aquilo como, opa, eu estou a ver ao real, não estou a ver uma história. E até fica, a história até está a ser interessante. É quando aparece, entra um, depois começa outro com É, o microfone, tipo- depois entra outro a correr. Neste momento aquilo está num Foi ponto que é muito- assim. Aquilo Sim, agora quase uma está. novela. Agora, Pois é, agora um aquilo nome está mexicano, num. aquilo. Aquilo está num ponto que é assim. Por exemplo, o gajo que é o boss, que é o que está, o campeão. Pronto, já segues a história. Eu já toda. estão uns vídeos que me apareceu, tenho O homem está a parte. O campeão neste momento, ele é da família, e ele e os gajos principais são todos da família do Rock, mas mesmo família a sério. The Rock. Sim, são tipo, não é mesmo próximo, mas é tipo, são todos, é aqueles que são da ilha Como é que é o corpo deles? Eu acho que eles são da ilha de Como é que é o Samoa. corpo Samoa. deles? É capaz. É assim, tipo... Truncado. São morenos e. Trocados, mas truncadinhos. musculosos ou aqueles assim Não, mais não é enchidos? tipo. Não é tipo enchido, estou uma a ver. cena que é assim no wrestling, tenho que Sim, reparar. sim. Eu do que parei no wrestling já não há tanto gajo tipo John Cena que são. Já, Pois, são olha, bombados, agora é... Não, agora é eles são magrinhos. musculados, mas são Não, musculados mais mas assim, normais. tipo ao gordo, estás a ver? Sim, Yeah. alguns são. É mais para segurança. Como havia o Big fiquei Show. triste com isso. o Big- Não, o Big mas Show- agora depende. recente. Mas depende. o Big Alguns- Show era um obeso. Yeah, Sim, Big Show eu era sei, obeso, mas completamente. depende. E por acaso estive a ver, por exemplo, assim, a história dos gajos que são os principais. Eles são todos, é que acho que é Samoa, são todos a família da Rock. E então aquilo agora a história principal que é o da Bloodline. Então o que é que foi? Primeiro foi o gajo que é o principal, que é o Roman Reigns, que é o nome dele do wrestling. O gajo que ficou É campeão. o dono, do- ele. Não, ele ficou campeão do wrestling, ele lá da WWE, que é o principal. Ele já é campeão para há 3 anos, o gajo. Estava a tu recorde tudo. Será lá? Aquilo é feito, sim, mas tipo, o gajo criou uma história em que ele tinha várias famílias lá e ele quase que mostrou que sou o dono disto.
a família e ele tipo torturou-os quase para se juntarem a ele, e agora a história foi desenvolvendo, agora está ao ponto em a família começou-se a revoltar contra ele. E aquela coisa... Novela mexicana. Novela É um filme. completamente. Aquilo, se fores ver aquilo como um filme, até viu. A história em si É boa. até é boa, e No por acaso fundo, é boa. resolvem- Mas não é verdadeiro. E lá no fundo, nós quando vamos para o YouTube e assim, é todos aqueles filmes que vemos de. Até aqueles os reality shows, aquilo lá no fundo é um filme. Aquilo a maior parte, Não, aquilo a maior parte é falsificado. É ver só, como que, entretenimento. só que a diferença do reality show é que no wrestling os adultos estão a ver aquilo e dizem: epá, isto é falso. Eles já sabem o que No é reality verdadeiro. show a pessoa está a ver e está a pensar, e os adultos estão a pensar: isto é verdadeiro, e está a criança. Aquilo é mesmo estúpido, não faz sentido. É ao contrário, no fundo diverteu. Yeah. Fomos a pensar, é um bocado. Então o que é que, por exemplo, na TV, quando acontece aquilo circulação, metade da porrada cá lá, eles estão lá a impingir aquilo ao máximo para A TV é acontecer. de qual? É, os reality shows são todos Casa na dos TV. Segredos, Big Ai, Brother. é isso que estás a falar? Aqui. Tipo, Quinta. isso os reality shows. A quinta. Agora tem o Triângulo. Ou não sei se já A, acabou. a maior parte dos reality shows, a meu ver, a maior parte dos dramas. já. Não, chama Triângulo. Ah, já eu não acabou. conheço, eu não sei. Não Tinha faço Alice. ideia do que é. Eu não sei, mas eu sei, tipo, na minha ideia, a maior parte desses reality shows, muitos dos dramas cá lá, eles estão lá, metê-los lá para o meio, Não, aquilo é um feito, bocado... é feito. Alguns deles, claro, é Dá normal de audiências. só pegar, sim, mas aquilo é muito feito. Dá audiências. Claro, dá. Então, pelo É amor por de isso, Deus. porque é que acho que a TV só dá reality shows? Porque dá audiências. Tem dinheiro. A Cristina está rica neste momento. Mas não. A Opa. Cristina? A Cristina é dona da TV. Não A dona não, não é mas está dona. lá. Tem 20%. Vá. Mas é aquela coisa, é tudo. Então, porque o Acho eu pessoal que é no YouTube e assim falsifica metade. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Claro. É publicidade. Resumidamente- Publicidade boa ou má é publicidade. É isso, dá dinheiro. Bem, Com recomendações, né? vamos às recomendações. Tens Opa, recomendação? eu pensei que íamos acabar em alta com aquela teoria do Freud e acabamos a falar de reality show. Reality shows, Eu não sei o que já. é Não, acabas a falar de wrestling, vamos ficar por aí, wrestling mesmo. Mas vamos então. Começámos num fuzz nessa altura e Um descemos para o fuzz. boost. Queres começar tu, Tiago, com a recomendação? Pá, a recomendação, eu tinha uma recomendação de uma série que eu vi há pouco chamada The Bear. Eu já falei, o senhor já sabe. The o que Bear eu ou The também. Beer? É o urso. Ah, tá. Ai, beira de urso, ok. Bear de urso. Posso Fala saber, sobre não um restaurante que é um gajo que. Ah, tá. Já sabes qual é? Acho que já me disseste. Eu já tinha dito que eu comecei a ver uma série sobre um gajo Olha, de mas sabes restaurante. porque é que eu ainda não vi essa série? Porque o nome está fixe, The Bear. Sim. O E urso. depois é um E restaurante. depois vou, sobre um restaurante. Eu, ok. Devia ser Mas tipo vá. o Ted, um urso bêbado. Não, mas é muito interessante. É muito interessante porque aquilo fala. É um homem que herda um restaurante. Ele é um dos melhores chefes do mundo. E ele vai herdar um Vais dar restaurante que spoiler? estava. Não, estou a dizer. Um restaurante tá. Estou a dizer. É um sinal de Fast restaurante. food, é a história. Um restaurante que tá- é assim meio tipo de está- cachorros, meio assim a cair, É fast aquilo food, não é? no meio de Daí. Chicago. É, aquele nice. serve Santos vai herdar do seu irmão que se suicidou. Vai ele e o primo. Pá, e é muito interessante ver tipo aquele restaurante que tem lá todo o tipo de pessoas. Tem a senhora velha que já tem experiência, que é teimosa, tem o apaixonado, que, Os clássicos. reality ingênuo, show. Yeah. tem Os clássicos. a estagiária que Óbvio. é muito tipo voa teoricamente das coisas, mas depois na prática não se safa. Dá para fitar E depois tem o. E não há aquela. E não há uma estrela que está assim por trás que depois desenvolve-se. É o chefe, não é? São todos. É tipo, aquilo é como se fosse uma família e eles vão se desenvolvendo um a Ok. um e é muito interessante ver tipo como é que o feitio de cada um consegue encaixar num restaurante, que é uma coisa estressante eles têm ali. Estressante, é E é verdade. muito, acho que é muito bom e eles conseguem meter muita dinâmica na série. A série é mesmo, tipo, eu ficava mesmo com o coração a bater a ver A aquilo. sério? Tem uma? Tem uma temporada, é tipo meia hora, 8 episódios, é mesmo fixe, é que é rapidinho para ver. É seu estar. Eles tinham que Sim, fazer eu um ok. bife em 2 segundos. Por aí. Não era, eles tinham tipo 10 horas, Foi, aquilo então, tinha, mal passado. tinha que abrir ao meio-dia, eles estavam a testar coisas novas e depois não sei o que, dava um problema numa máquina, eles tinham que ir resolver rápido, depois um não queria resolver, o outro reclamava o outro por... Não, mas parece ser muito É, fixe. é muito bom, é muito Vocês bom. viam o Ramsay's? Aham. Esse é o Kitchen. Esse era Kitchen. fixe lá insultar os gajos. Já, isso era bom. O gajo era mesmo agressivo, não era? Motherfucker! Eu, "Uou, o que é que ele está a falar? Que o melhor era quando os gajos respondiam, que eu estou aqui. Era bom. Opa, Ah, mas Bem. vou ver essa série, Tiago. a tua recomendação tens? Veja. Eu passo por enquanto, já digo. Ou só você ok. falou daquele filme, pode dar a recomendação, aquele do Baterista. Ah, boa. Ainda bem que. Bem, eu já dei uma recomendação, Mindhunter, é uma Mas série pode ser outra que agora. está muito fixe, vejam. E eu vi um filme recente que era O Som do Metal, que é a história sobre um baterista de heavy metal, em que ele tocava em duo com a namorada. Então é uma cena bué de agressiva, estás a ver? E ele começa a perder a audição. Não dê Até- spoilers, senhor. Ai, não posso dizer? É a Não, história. pode. Isso é A história, final. só É estou a dizer para não dar história. spoilers. O que Ok, acontece no aquela final de última repente. parte, aquela, yeah. Eu por acaso eu vi a cena porque
realmente é uma coisa que me interessa, já que eu atualmente estou a sofrer dos ouvidos. Identificou-se. Identifiquei-me, não, mas já me tinha identificado, porque realmente não há nada pior a um músico do que perder a audição. Claro. Sim, sem dúvida. Ah, sem dúvida. fogo. Já aí já é dramático. Acho que aí já. E realmente depois o filme desenvolve-se, onde ele fica surdo completamente e a banda acaba. E ele depois tem que ir para uma comunidade de surdos aprender a viver com o silêncio Ok. e a aprender a comunicar. Pá, e o desenvolvimento, e ele continua a querer ser músico da mesma, a ter pá, vou conseguir tocar, voltar a tocar. E pronto, e ele mostra um bocadinho esse desenvolvimento de aprender a linguagem Isso é giro. e realmente ele depois tinha que fazer uma operação. Só mas não conto o filme. Não vou contar o filme, mas ele tinha o objetivo dele é realmente porque ele vê depois que a namorada está em Paris e está a tocar e ele tem que Pois. regressar outra vez à bateria e ele vende tudo para fazer a operação e mais não digo. Ok. Tens recomendação tu? Opa, eu mas tenho é uma um excelente recomendação, filme. mas é ao contrário da vossa. Vocês estão a recomendar ver coisas. Eu vou recomendar uma coisa para vocês não verem. Ok, Que parece-me eu bem. fui ver ontem ao cinema. Não, Calma, não é Oppenheimer. Nem é, nem é o Flash. nem é Barbie. É Barbie. Não. Que sorte. Não, a Barbie eu queria ver, mas fiquei com Ainda bem medo. com o Oppenheimer, quero ver esse. Não, Oppenheimer Dizem que está muito bom. é que está fantástico. incrível. Eu quero- fantástico, Oppenheimer. Ouvi eu quero pessoal ver agora esse filme, que bateu por acaso. palmas no final O do filme. Insidious eu quero Eu, ver. eu por acaso, já desde que vi o nome e vi o quem Cillian- era. Cillian Murphy. Eu quando vi o foda-se. Cillian Murphy e depois Christopher Nolan, não, eu tenho que ver este filme. Eu Peraí, tenho que esse ver. estás a falar daquela Peaky série Blinders. É da do boa. Peaky Blinders. Quantas temporadas tem o Peaky 6, Blinders? acho eu? Acho que Seis, são sete? 5. São 5, acho eu. Eu não sei, eu não Não, conheço. não, Eu Mas vi, ele eu sabe. estou na ideia. Eu acho que são 6, 6, 7. 6, 7. Meu, Eu acho eu que não vi chega às aquilo 7. numa semana. Pá, As temporadas é eu- muito bom. Eu fiquei de uma maneira Agora, tão- vai ser, tão- agora já não vai ser mais numa temporada e vai ser filme. Pois é. Oh, meu. A conclusão da história banda vai ser no sonora filme. é excelente. Wild. E então o estilo, Era literalmente a e Red Right violência Hand, era- mas em diferentes obviamente. versões. Era a versão da e Arctic músicas Monkeys, Arctic a do- Monkeys. Yeah. Yeah, era yeah. Nick Cave, era A sempre, mas sempre a mesma Yeah. música, era Muito bem boa, engraçado. muito Mas boa. pronto, o que é Mas que eu- qual era- o que é que eu qual recomendo? aquilo que já tu deve ver? Não vejam Insidious. O que é isso? É um filme de terror que está no cinema. Eu não gosto de Insidious. filmes de terror, por Pá, acaso. eu por acaso eu gosto, mas aquilo já existe o 1, o 2, o 3, ou o caraço, acho que isto era o 4. Pá, eu adormeci 3 vezes. E eu adoro esse pessoal que adormece a ver filmes de Eu, terror. sincero, Eu adormeci eu três por vezes. muito chato que seja, eu não adoro. Yeah, As eu pessoas consigo- com quem eu estava aberto estavam sempre a bater-me no braço. Acorda, acorda. E eu abri os olhos e um susto agora. Pô. Tchau. Pá, não dava, Isso não é quase dava. como a Velocidade Furiosa 11. É, o Ou último seja, saiu. O último que saiu, ele já, Não vale nada. ele já não tem mais ninguém para fazer de ator, então vou buscar aqueles que morreram e Exato. arranjar uma história para reanimar. Eles estão a trazê-los todos de volta à vida. Não é verdade. É, isso. estão todos a E gravaram em Portugal eles. Não sei Yeah. como é que eles conseguiram gravar um filme de Estranho. carros Pá, em Portugal com tantas literalmente eles rotundas. só Não, porque o- andaram na autoestrada. Na autoestrada. Nem é só isso. No filme, Portugal aparece tipo 10 minutos. Yeah, Nem claro, isso, obviamente. E nem é só isso. Também é fácil meteres em Portugal gravar filme de carros, quando no filme de carros resumes a eles a trarem o carro da lua, cai no chão, eles sacam 2 bazucas, espetam um no outro e andam E lá vai eu. e andam de carro até uma ponte, caem no mar. O submarino de repente. É, e depois de repente já estão outra vez na lua e atiram um carro contra outro Estás a gajo. ser irónico, não é na Lua. Tá, mas Não, mas é para ir em Marte, é capaz. Eles têm um filme Ah, que senhor, eles vão para o espaço. Eu posso estar a exagerar, mas já está nesse Não tem? ponto. eles foram para o espaço. Eles acho têm eu. um filme que vão para o espaço. Senhor, E caem lá de carro. Então não há aquele filme, então não há aquele filme até já no 10 ou no 9 ou lá o que é, em que o gajo estão a andar de carro dentro do prédio, atira-se de um prédio para o outro, Ah, em que eles o são Rock oito. salta. Isso é, acho que é no 8 que eles estão na Arábia ou caraças, eles saltam. Imagina, é Yeah, aquilo. de prédio É que para chega uma altura, Pá, é a cena. absurdo aquilo, Aquilo é começou absurdo. com carros Vais ter tuning que vou e acabou inventar, com. vais ter que vou inventar ali. Mega, mega cena. Eles literalmente isto era uma cena de Missão Impossível, mas meteram carros lá no meio. Agora no último meteram um Jason Momoa lá no meio. E acho que é o vilão, não é? Assim, É, opá, ele não tem jeitinho nenhum. O que é que o para aquilo. Aquaman está lá a fazer? Yeah, Exato. de repente. Eu agora não consigo ver nenhum filme do Jason onde eu não penso. Em que ele não esteja em tronco onde é que nu, está o mercado. Batman? Estou sempre à espera quando aparece o Batman. Estás a perceber? Eu vejo o filme, não tem nada a ver. É verdade. Eu percebo isso, eu percebo isso. É verdade, é verdade.
Eu percebo isso. Não é? Há personagens que se ficam naquilo. Tipo, Eu acho que o não Robert consigo. Downey Jr. agora é o Homem de Ferro. Também, Eu não também. eu não- de ferro, meu. Eu não consigo ver mais nenhum isso. filme. Por exemplo, Adam Sandler. Eu não o vejo sem ser um filme que seja uma merda, entendes? O filme tem que ser mau. Mas disseram que havia. Acho que os últimos Pai 2 dele Yeah, há até uns foram filmes que são bons deles. também Não, já não, falar Aquele sobre isso. Eles Uncut, são todos Uncut bons. Gems e Yeah, acho que eu há acho outro que- que dizem que Mas são imagina, muito eles são todos bons, só que eles bons porque eles dão a volta completa, estás a ver? É, pá, Eles aquilo- são são tão mesmo maus filmes. que eles dão uma Que volta eles conseguem- 360 e conseguem- ficam são bons. mesmo maus. É quando tipo, estás sempre a ir para baixo na escala e ela explode e volta para Exatamente. Mas é assim, Bate tu- no- mas o Adam Sandler é tão fixe que Exatamente. tu não consegues dizer mal dele. Não, estás a ver? é, Só que é os filmes- complicado. O gajo né? é um gajo fixe, estás a ver? Só que eles são mesmo. Os filmes são todos iguais. É ele com uma namorada, a namorada vai-se embora, ele corre atrás dela até o aeroporto, eles voltam e acabam felizes para sempre. Eles Se acabam vis- sempre bem. Acabam sempre bem. É Há como- pelo menos não estou 5 mesmo nada filmes a par deles. O Dwayne Johnson no Rock é a mesma coisa, ele tem aquela sweat, aquela É. camisola dele, a t-shirt, aquela bege, para mostrar o cabedal, Yeah, yeah. e ele Justinho. de alguma forma ele acaba no meio de uma floresta e é o Rambo. Yeah. É nos Jumanji, É nos é no Jumanji. Velocidade Furiosa. em todo lado É no meio por da monte de floresta. filmes, ele é o Rambo lá no fundo. Opa, Tens alguma recomendação? estou a recomendação. Pá, Um álbum? Uma música? Qualquer coisa. olha, é assim, eu ando a ouvir muito, Um disco. ou posso ser, um álbum que eu ando a ouvir muito agora é o Like Clockwork dos Queens of Stone Age. Queens of the Stone. Fixe. Parece-me bem então. Muito Pá. bom. Mal. Pronto. É isto. Temos 1h40. 1h40. E só vamos ficar por aqui porque eu tenho de abortar aqui. Porque senão o Bruno Lopes ficava a falar até às Eu 5 tenho da de manhã. abortar aqui a situação, senão isto tem a Eu até falei pouquinho. Tá, portou-se bem, portou-se. E eu não. Não, mas você Sabe que eu portou-se vou tirar aqui umas partes e depois vou mandar para o grupo das guitarras. Só para o pessoal ver. para ver com antecedência. Só no grupo das guitarras. Malta, Boa. muito obrigado. Obrigado a vocês também por terem vindo. bem. Obrigado pelo convite. E Tchau. Sigam o panado panado. Panada. Panada. Já agora- Panada. Panado para nada. Já agora sigam. Você disse Oi. panado, panada. É panado, panada. Panado. E já agora sigam The Muir Band, El Blues Band e Guitarras de Manhante. E sanduíche. E sanduíche. Já agora. E, não, vocês tinham outra. Lost Letter Lost também. Letter. Isso. Tem mais alguma? Pá, isso aí Pá, vocês tem vão muitas. ter aos nossos perfis E sabem é outra qual é. deles que... Yeah. Aqueles Mic Dogs. Mike eram- Dog. É. Também, ora, também Mike esse. Dogs. Sigam tudo. Eles têm pai 5 bandas. Tem Ok. uma- E com as bandas É aqui só do bangers. pessoal. E ela Malta. tem tudo aqui. Beijinhos. Tchau. Tchauzinho. Beijo. Ei.